Esse podcast tem uma produção independente. Os interlocutores e suas opiniões não representam nenhuma instituição. Eu sou a Beatriz Figueiredo, sou perita criminal aqui da PCDF. E não é só porque a pessoa se sente ofendida que ela tem razão. Exatamente, né? Vale a reflexão. Por que eu me senti ofendida? Porque quando eu falo homem, sempre tem alguém que fala, mas nem todo homem. Eu falei, meu amigo, se você não se inclui no que eu tô falando, você não tem que nem... Não foi divórcio, né? Ela separou e queria mudar de casa. E aí, no meio da mudança, ela pediu ajuda pro padrasto dela pra ir com ela pra fazer a mudança justamente porque ela já tava com medo dele. E aí eles escolheram um momento que ele não tava em casa. Só que no meio da mudança ele chegou. E aí ele matou os dois. Trouxe uma prova, esse DNA é seu. E aí meu pai, aí tipo assim, ele falou, tem um momento que ele falou o nome dele, falou que era um nome masculino. Aí meu pai, cara, você é homem ou mulher? Eu falei, meu Deus, não acredito que você perguntou pro atendente se ele é homem ou mulher. Olá, meus amigos, estamos de volta. Eu sou o Marcos Patrício e estou aqui com os meus amigos e colegas de profissão Vitor Costa. Olá, pessoal. E Gabriela. Gabriela Cravo e Canela. Exatamente. Transicionei. Olá, gente. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom com todo mundo? E hoje nós temos uma participação especialíssima, retornando ao nosso podcast, agora no formato de vídeo. Volta o cão arrependido. Sim. Quase não veio hoje, mas... Não, assim, a gente vai explicar o que aconteceu ou não, mas o importante é que estou aqui, motivada, viu, e animada. Sim, então ela que já está com a palavra, Beatriz Figueiredo. Oi, gente. Beatriz Figueiredo. Sim. Se apresenta rapidamente pra gente, só pro nosso público saber um pouco. Rapidamente? Rapidamente, Possível. brevemente. Leia seu extenso currículo aí pra gente, tá tudo certo. Não, prometo que eu não vou Pega fazer o isso. Cintura, quadril. Peso, altura, não vou fazer isso, gente. Eu sou a Beatriz Figueiredo, sou perita criminal aqui da PCDF e acho que tô aqui porque estudo há muitos anos e trabalho há muitos anos com a pauta de feminicídio e de violência de gênero. Tenho especialização em enfrentamento às violências contra meninas e mulheres, tenho mestrado voltado para a questão de gênero e estou fazendo doutorado agora na USP também nas questões de gênero. Tem um livro, já era hora de contar do livro? Sim, Beatriz é autora. Propaganda do livro. Eu acho Cadê? que no episódio anterior você não tinha o livro ainda, né? Não, tinha. Eu acho que não tinha o saído livro ainda. Você já tinha verdade. começado a fazer? Já tava no forno aí, mas aqui, cadê? Deixa eu mostrar o livro que fala sobre perícia criminal e valor jurídico da prova material quando a gente está tratando especificamente de crimes de gênero. Aí, de repente, vocês falam, não, a gente chamou aqui para falar de receitas de pão de queijo. Que, aliás, você seria ótimo para falar de receitas, mas enfim. Exatamente. E o seu livro, me corrija se eu estiver errado, ele talvez é o primeiro em que trata mais dessa abordagem pericial em relação ao feminicídio, assim, no Brasil, ou existem algumas outras? É o primeiro e o único ainda, né? Na verdade, quem posso contar a história do livro, né? Já que da outra vez a gente não existia o livro ainda. Aham. Eu sempre militei na pauta de gênero, mas muito pro meu lado pessoal, né? Então, na minha vida privada, eu sempre participei desses movimentos de luta pelo direito das mulheres. E aí, quando eu passei no concurso para perita, que eu sou de uma turma antes dos rapazes aqui, né? Pode não parecer. Fui visto muito em skincare, mas eu sou de uma turma antes. Rapaz, você tá sendo muito gentil com o Marcos. E comigo. Padres e senhores. Rapazes, senhores e senhoras. Exatamente. E aí, quando eu entrei, eu tracei a minha carreira inteira na MV, né, na seção de crimes contra a pessoa, trabalhando com crimes violentos, então isso começou a me perspassar de maneira pessoal e profissional, né? Observar como as mulheres morriam, na verdade, como elas eram assassinadas, né? Então, começou esse flerte aí entre essas duas coisas e, assim, eu tomei posse em 2013 e em 2015 sai a lei do feminicídio, então eu realmente comecei a me aprofundar mais nesse estudo. E em 2022 eu fui convidada para ser conteudista de um curso do Ministério da Justiça e Segurança Pública voltado para feminicídio. Então ele era dividido em 3 áreas, a parte da investigação, da perícia criminal e da perícia médico-legal. E eu fui convidada para falar da parte de perícia criminal e não tinha nada, assim. Quando eu procurei material, eu vi que a gente tem publicações incríveis no Brasil
considerando a parte mais antropológica, assim, da violência contra a mulher, e a parte de investigação, a parte de julgamento, mas de perícia a gente não tinha nada, né? Aí eu falei, acho que então vou ter que escrever do zero, vou escrever esse material, então. E aí o material ficou muito robusto, tanto que o curso era de 40 horas, ele acabou sendo publicado como um curso de 60 horas, está disponível em EAD, inclusive ainda no site do Ministério da Justiça. Mais de 800 mil profissionais da segurança pública já se capacitaram com esse curso. E é aberto para o público geral ou não? Não, tem que ser da segurança pública, né? E aí o material estava ali na minha frente, eu estava fazendo mestrado à época, e aí eu juntei as duas coisas e o livro meio que saiu assim, não foi um planejamento, assim, escrever um livro sobre feminicídio, não. Foi mais porque eu vi que não tinha, de fato, nada que falasse da análise pericial em crimes de gênero, né? E eu fico pensando, fora do Brasil tem? Porque, assim, acho que a definição de feminicídio depende muito da definição jurídica e é uma coisa muito particular de cada país, mas deve ter coisas meio parecidas fora do Brasil também, né? Tem alguma coisa muito bem estabelecida em relação ao feminicídio fora do Brasil? Não, porque a gente tem uma realidade muito, muito díspare, né? Se você tem países muito desenvolvidos, os números de feminicídios são muito, muito baixos. E em países que não são desenvolvidos, que você tem um número de assassinatos muito alto, você não tem nem legislação, muito menos uma análise pericial voltada para a produção de prova baseada nessa análise de gênero, né? Então a gente não tem justamente por causa desses dois polos, assim. E o Brasil, inclusive, é referência, infelizmente, mas a gente podia apenas ter muitos casos de feminicídio e não estar desenvolvendo estudos nessa área, mas a gente é referência em matéria de investigação, de análise jurídica, para os crimes de gênero, né? Mas então a gente tem esses dois polos e não tem materiais periciais sendo produzidos. Então fica a dica aí também, né, pra quem tem interesse na área. E o livro da Beatriz é bem legal, na verdade, que quando você abre ele, você vê que, de fato, ele não é só aqueles livros, tipo, livro-texto. Tem muito carinho nesse livro, assim. Você vê que ele é todo diagramado, bonitinho, tem Cheio de ilustrações. cheio de ilustração, assim. É um trabalho bem interessante mesmo, acho que vale a pena. A ideia do livro também, quando surgiu a ideia do livro, eu falei, tá bom, mas eu tenho algumas exigências. No alto da minha fama de 0 pessoas, eu falei, eu tenho algumas exigências, mas é porque eu queria fazer um trabalho que refletisse muito no que eu acredito. Então, primeiro que eu só trabalhei com mulheres, né? A minha equipe foi toda de mulheres, desde a produção editorial, a revisão gráfica, as ilustrações, todas, né? Eu contratei uma ilustradora para fazer os desenhos. A capa é da minha mãe, né? Um desenho da minha mãe. Mas todas as ilustrações internas eu contratei uma profissional incrível para fazer. Então eu quis trabalhar só com mulheres. E eu queria uma pegada que fosse um pouco diferente de livro acadêmico, que eu acho muito cansativo e por si só já é um tema pesado. Então a gente, assim, é um livro para perito e para operador do direito. Então tem casos, tem fotos, todos vocês contribuíram, inclusive, com casos. Mas eu queria que tivesse um mínimo de sensibilidade, assim. E eu sou uma leitora assídua de revistas antigas que tem infográficos, né? Mundo Estranho, super interessante. Então também foi uma pegada que eu quis fazer, que tivesse essa cara de revista, né? Então realmente tem a minha cara em tudo nesse livro, assim. O que eu gostei muito do livro e indico quem quiser ler, não só perito criminal, eu acho que todo perito criminal tinha que ler, porque tem muita informação valiosa, mas ele é muito bom para o público geral, assim, você começa, né, com uma contextualização bem direta, pontuando o que é violência de gênero, quais são os tipos de violência, e chega até no final a como o perito criminal vai materializar aquilo no laudo, que aquele tipo de violência ocorreu através desse tipo de vestígio, através daquele outro tipo de vestígio. Então ele é muito bom, assim, tanto para os peritos criminais quanto para os profissionais do direito que não sabem ali ainda como que vão pescar aquilo do laudo e que aquela observação naquele fato é o que comprova determinada coisa, e aí fica muito na questão se o perito vai concluir isso no trecho específico da conclusão ou não, né? Que aí acaba que tira um pouco da liberdade, né, do profissional do direito. Então, eu achei isso interessante, assim, eu acho que é um livro conciso, mas ele é muito amplo, assim, tipo, ele pega todos os aspectos que alguém precisa para entender essa área, assim, isso eu acho fantástico e é uma coisa que falta, né, em grande parte dos livros.
Às vezes a pessoa mal introduz o tema e já entra direto na parte técnica, e aqui não. Eu acho que teve esse cuidado, achei fantástico nesse sentido. Eu acho que uma coisa assim, eu não. Enfim, não queria muito atropelar o assunto, mas acho que uma coisa que falta um pouco é até para os próprios peritos entenderem o que extrair de um local de feminicídio, né? Sim. Que eu acho que não é uma coisa que é muito clara, né? Não, e E- assim, a ideia é justamente falar, óbvio, com o perito, mas com quem consome o trabalho do perito, né? Todos os operadores ali que estão nesse rito da persecução penal. Porque eu acho também que a gente se vende muito mal enquanto perícia, se vende muito mal, assim, a gente dialoga muito mal com quem consome o nosso produto, que é o laudo, né? Então, eu acho que talvez a gente se feche muito num ambiente muito técnico, e não que a gente não tenha que estar nesse ambiente técnico, nós somos cientistas que estão emprestados para a justiça, mas não adianta você falar uma linguagem que não chega no seu interlocutor, com quem você está conversando. Então não adianta eu fazer um laudo maravilhoso de qualquer crime que seja, de feminicídio, de qualquer outra coisa. E isso não chegar de uma forma palatável, eu não conversar com quem quer que seja. Eu não estou falando só da acusação. A gente não trabalha para acusação, nosso compromisso é com a verdade, né? Também a gente não trabalha para defesa nenhuma. Nosso compromisso é com aquilo que a gente viu na cena de crime. E quando a gente está falando de feminicídio, a gente está falando de crime de gênero, a gente está falando claramente de uma disputa de narrativas, né? O feminicídio, ele surge lá atrás como uma qualificadora do homicídio. Hoje não é mais assim, né? Desde o ano passado, de outubro do ano passado. A gente tem a Lei 14.994, que foi promulgada, transformando o feminicídio em crime autônomo, né? Então, a gente tem uma série de consequências, a pena foi agravada, né? Teve uma série de consequências. Então, o feminicídio ele vai para o tribunal do júri. E no tribunal do júri, a gente tem o juiz de direito dividindo o espaço de decisão com juízes leigos, né? Então, são pessoas, cidadãos comuns, que às vezes nunca tiveram contato com nada do direito e vão estar ali para julgar aquele caso. Então, a gente vai ter essa disputa de narrativas e uma tentativa sempre, porque isso é um recorte da nossa sociedade, de colocar a mulher como culpada mesmo ela tendo sido morta, no caso de um feminicídio consumado, né? E acho que vem muito antes, inclusive, né? Tipo assim, acho que ainda existe uma dificuldade em entender qual a necessidade acho que eu vejo muito sendo falado, por que se já existe o homicídio, para que tem que ter um só para mulher, entendeu? Existe essa dificuldade de entender Sim. que o feminicídio, na verdade, é pela condição, é a morte, a causa da morte é a condição, né, de ser mulher. E isso ainda parece que tem uma certa barreira de ser internalizado pelas pessoas. Então, assim, é uma coisa já muito anterior, né? Tipo assim, você tem que explicar pra pessoa o que é o feminicídio, né? Logo de cara. Eu acho que é talvez a pergunta que eu mais receba. Mas já não tinha um homicídio? Não somos todos humanos? Somos todos humanos, mas não estamos morrendo do mesmo jeito. E eu acho quase curiosa essa análise, porque a gente tem isso para outros tipos penais. O infanticídio, por exemplo. As crianças são seres humanos, né? Não estamos falando de, sei lá, Ah, não, anos, depende. Vida Depende. Nem Não, adulto, criança era... nem Eu adulto. criança era muito mais bonito do que eu já, tá? Nós estamos falando de beleza. A gente tá falando de inclinações sexuais. Exatamente. Talvez você fosse um vampirinho. Mas o infanticídio é uma criança ser morta num contexto muito específico. A mesma coisa para o feminicídio. Inclusive, para acalmar aí os militantes avessos ao... Não, acalmar o caralho, vai. Não, exato. Eu ia falar Foda. tanto público de vocês, né? Mas nem Tem que toda respeitar, morte não. de mulher vai ser um feminicídio. Mas considerando... Aí eu vou falar da minha estatística de 12 anos de perícia, eu fiz um local em que a mulher morreu de morte violenta e que não era um feminicídio. Ela tinha um sócio em Goiânia, né? Eles moravam em Goiânia e atuavam ali na receptação e desmanche de carros roubados e furtados. Nesse ramo empresarial, né? Empresarial, exato. Coisa fina. Coisa fina. E um belo dia lá, ela deu um golpe nele, arrapou a conta, tudo que eles tinham e veio para Brasília. Ele veio atrás, fez uma emboscada e matou ela. Assassinou com 3 tiros, não teve violência sexual. Ele mataria um homem nessa mesma situação? Com certeza. Com certeza. Se fosse um sócio, um homem, ele teria feito a mesma coisa. Então, num local, com a mulher é vítima de um homicídio e a gente não está falando de um feminicídio. Só. Então, vocês podem falar da experiência de vocês, que eu acho que talvez seja bem próximo disso, às vezes pode ter um ou outro caso,
Mas numericamente as mulheres morrem assassinadas porque elas são mulheres, ou porque elas terminaram um relacionamento, ou porque elas não quiseram se relacionar com alguém, ou porque teve a suspeita de uma traição, ou quando a gente está falando de feminicídio não íntimo, que todo mundo também associa o feminicídio apenas a esse assassinato cometido por parceiro ou ex-parceiro, e não existe, a gente tem diversos tipos de feminicídio. O feminicídio não íntimo é aquele com que a vítima não tinha uma relação com o agressor. É um senso de oportunidade. Então, se qualquer um de vocês três estiver num ponto de ônibus, 3 da madrugada, sozinhos e passar alguém, provavelmente vocês vão ser assaltados. Sim, dificilmente, quase impossível vocês serem violentados. Uma mulher, dificilmente ela vai sair viva ou não violentada. Então, a violência estrutural, que não é a violência de gênero, que é essa violência que a gente tem de grandes centros, de ser perigoso você andar de carro de madrugada, que você pode ser assaltado, ela vem em cima da mulher junto com a violência de gênero. Então, o cara não saiu de casa para estuprar uma mulher, mas quando ele vê que a vítima é uma mulher, e o corpo da mulher ele é público para essas pessoas, então ele Tamo estupra, lá. rouba e mata, né? É. Então, por isso que a gente tem que diferenciar, porque o que acontecia? Antigamente, essas mortes dessas mulheres entravam no bolo comum de homicídios. E fica quase impossível você estabelecer políticas públicas, você entender esses números, você ter campanhas, ou você estudar o fenômeno, né? Porque entra num número comum. E quando eu digo comum, é porque a gente está falando aí de latrocínio, enfim, acerto de conta, dívida de jogo. Pois é, e tem muitas complexidades, né? Tipo, por exemplo, o feminicídio, ele não necessariamente depende que o agressor pode ser um casal lésbico, por exemplo, Sim. pode ser um feminicídio. Sim. Teve um caso que eu fiz também que eu achei muito interessante, assim, interessante no sentido de diferente, né? Que a mulher, ela foi morta, de certa forma, ela foi objetificada. Ela foi morta porque o companheiro dela tinha dívida de droga, então, pra se vingar do companheiro dela, mataram ela, entendeu? Então, ela foi reduzida à posição de ser como se fosse Posse, né? Um objeto. posse, um objeto, e tipo assim, vou privar aquele cara no objeto dele porque ele fez alguma coisa que eu não gostei. Tipo, vou furar sua bola, né? Mais ou menos isso. Aí, Tirar no seu- e é um tipo de situação que a princípio você pode Isso. achar, essa mulher ela não morreu por ser mulher a princípio, mas quando você analisa um pouco mais Sim. fundo, tipo, claramente ela morreu Uhum. na condição social de mulher, de ser objetificada, né? Sim, e às vezes antes de ser morta ela foi violentada, ela foi, né, enfim, ela foi atacada em locais, partes do corpo, ou de maneiras que atacam o que a sociedade entende como feminilidade, vai ter o cabelo cortado, vai ter o rosto agredido, né? E a gente tem também outros tipos de feminicídio, por exemplo, um que é infelizmente muito comum é o feminicídio por conexão. Então, socialmente, mulheres é que ajudam pessoas de uma forma geral. Também sempre faço essa pergunta quando eu tô dando aula sobre isso, que é perguntar para os homens. E aí, quando eu falo homens, tá, gente? Eu tô falando de homens de uma maneira geral. Não é para ninguém se sentir particularmente ofendido. E se alguém se sentir particularmente ofendido, talvez você deva se sentir particularmente ofendido e eu não vou me desculpar. Talvez Exato. use esse momento para uma reflexão. Exatamente. E não é só porque a pessoa se sente ofendida que ela tem razão. Exatamente, né? Vale a reflexão. Por que eu me senti ofendido? Porque quando eu falo homem, sempre tem alguém que fala, mas nem todo homem. Eu falei, meu amigo, se você não se inclui no que eu tô falando, você não tem que nem achar que a Ah, mas força se é pra falou, você. mas nem todo homem já vai... Exatamente, é o que eu sabe? falei. Talvez você deva Pronto, se vamos. sentir pessoalmente. Ela não quer falar, mas eu falo. Espera, Porque espera, eu tô aqui pra ser Porque ela tá com cancelado. freios, lembra? E você não tem, né? você já tá assim. Cada episódio eu vou tentando ser cancelado um pouco mais, entendeu? Aham. Se chegar no final Então, aqui, aí eu sempre pergunto pros homens, quantos homens você já acompanhou em consultas médicas ou em exames, por exemplo, que a pessoa vai tomar uma anestesia ou vai ficar desacordada? Homens, não tô falando de marido, namorado. Seu irmão, seu pai, um amigo. Raramente algum homem levanta a mão. E aí, quando você pergunta isso para as mulheres, todas levantam a mão, né? E aí eu falo porque os meus pais são do interior de Goiás, eu moro aqui sozinha, então, assim, eventualmente preciso fazer um exame, vou ter que ficar desacordada um tempo, eu conto com as minhas amigas, né? Elas são minha rede de apoio aqui. Então, e isso é uma lógica que vale para homens também. Tem homens, por exemplo, que passaram nesse concurso, estão aqui sozinhos. Quando eles vão fazer esses exames, eles vão pedir ajuda provavelmente para uma amiga, para namorada, porque a mulher é destinada a esse lugar de cuidado. Então, quando uma mulher ela está num ambiente de agressão, ambiente violento, ambiente de violência de gênero, que ela quer sair, ela normalmente procura outra mulher. Uma amiga, a mãe, a irmã. E o feminicídio por conexão é quando o agressor mata ou tenta matar
a ex ou a companheira e essa mulher que estava ajudando ela. Então acontece muito com ex-mulher e ex-sogra, a ex-mulher e uma amiga. Então também é importante a gente alertar para quem quer que trabalhe com isso, ou para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre esse assunto, para sair também da caixinha de imaginar que os feminicídios são só feminicídios íntimos. Eles são a grande maioria. Mas, infelizmente, a gente tem outros feminicídios. Feminicídio por ocupação estigmatizada, por exemplo. Que são essas mulheres que trabalham e, por exercer determinadas funções laborais, elas já são sexualizadas. Enfermeiras, inclusive, isso é um problema gravíssimo, né? A Associação de Enfermeiras, os conselhos regionais de enfermagem sofrem muito com isso, porque, assim, o número de enfermeiras que são assediadas em hospitais é enorme. A enfermeira chega para ajudar um paciente a tomar um banho, de repente o paciente passa a mão nessa mulher ou canta essa mulher, porque no imaginário daquele homem, ele foi ensinado a entender que a enfermeira está sexualizada, ela está ali trabalhando. Dançarinas, atrizes, massagistas, enfim. Então tem o feminicídio por ocupação estigmatizada, tem o lesbofóbico, que o homem vai ver duas mulheres juntas e ele vai atacar essas duas mulheres, porque ele considera aquele comportamento anormal. Aí, além de ser um feminicídio, a gente também está falando de crime envolvendo homofobia. Então a gente tem vários tipos de feminicídio, né? O feminicídio infantil, que é quando uma menina menor de 14 anos é agredida e morta por um homem que ocupava um espaço de cuidado, um pai, um tio, avô, um professor, o tio da van, enfim. Então a gente tem vários tipos de feminicídio, né? Então é importante falar disso também. Acho que é até interessante justamente essa discussão de ter um livro que aborda esse tema, justamente porque normalmente quando as pessoas falam dessas coisas é muito preto no branco, né? Não tem essa nuance, né? Tipo assim, de entender que cada caso é um caso diferente, assim, e tem que ter uma análise um pouco mais aprofundada, né? Eu tava pensando nas nuances aqui, aí eu pensei em duas situações que você falou desse por conexão. Eu acho que isso valeria até para homens também, porque eu me lembrei de um caso que eu fiz aqui, que foi a mulher se divorciou do cara, né? Assim, não foi um divórcio, né? Ela separou e queria mudar de casa. E aí, no meio da mudança, ela pediu ajuda pro padrasto dela pra ir com ela pra fazer a mudança, justamente porque ela já tava com medo dele. E aí eles escolheram um momento que ele não tava em casa. Só que no meio da mudança ele chegou. E aí ele matou os dois. Ele esfaqueou o padrasto dela, ele morreu no local e ela foi socorrida. Eu na realidade não tenho certeza se ela morreu ou não. Mas é porque ela foi socorrida, ela não estava no local, né? Mas o padrasto estava morto lá no local. Então, assim, isso não é um homicídio padrão. Não, inclusive, isso não vai ser um feminicídio porque a obrigação do feminicídio é a mulher, a vítima ser mulher, a autora ou o autor independe. Mas, com certeza, para igualar o julgamento e as penas, esse caso seria considerado um homicídio duplamente qualificado, né? Para que a gente tenha uma pena muito parecida, porque é isso, é motivo torpe, que seria o que ela quis se separar de mim, eu vou matar também a pessoa que prestou apoio para ela. Ele entra nas outras qualificadoras que já existem, né? Mas essa nuance, ela fica perdida, né? Sim. E acho que as pessoas também não têm noção da quantidade, né? Tipo assim, pra não falar que acontece pouco, literalmente ontem eu estava de plantão e eu fiz um caso desse. Que sorte que os dois saíram vivos, mas o cara entrou na casa da mulher, furando a decisão judicial medida protetiva. A medida protetiva, né? De afastamento, com uma barra de ferro e agrediu ela e o namorado dela. Então, assim, o namorado dela claramente foi agredido nessa situação, nesse contexto, por conta da condição de mulher dela, né? E aí ele tava me contando lá no local que ele foi morar com a namorada justamente por isso, porque o cara não esquece dela, o ex fica atrás dela e tal, aí ele foi morar junto com ela até pra dar uma proteção a mais. Assim, ontem mesmo a gente teve a condenação do cara do caso lá do Gama, né? Gama ou Santa Maria, não me lembro direito. É um dos dois. Que foi tentar atropelar a ex e atropelou a mãe dela e a filha dela também, né? Aí foi a maior condenação por feminicídio da história do Brasil. Saiu ontem, acho que foi 67 anos que ele pegou no tribunal do júri. Então, assim, é isso, acontece direto, né? E uma das modificações dessa lei que eu falei pra vocês, que foi promulgada ano passado, assim, tem uma série de desdobramentos, né? Uma delas é que se o homem for condenado, né, por feminicídio, ou seja, ele matou uma mulher por razão de ser feminino, se ele
progride para enfim, algum benefício, alguma saída, ele é obrigado a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. Sim, tem vários desdobramentos a partir daí, né? Mas foi muito importante, foi um marco, assim. Eu sempre falo que a gente tem até um capítulo do livro que fala sobre isso, né? A evolução da nossa legislação, e eu costumo falar que Maria trouxe as outras, né? Foi pela Maria da Penha, pela Lei Maria da Penha, que a gente tem a abertura para um espaço para discussões, né? A lei do feminicídio, ela surge quando o governo federal resolve entender como a Lei Maria da Penha está sendo aplicada ou se não está sendo aplicada no país. Então, como resultado desse estudo, eles viram que não, que assim, a lei estava sendo aplicada de maneira muito, muito errada, estava sendo deturpada, enfim. E como eu falei, a lei ela foi promulgada em 2015 e eu tenho certeza absoluta que ela só foi promulgada porque tínhamos uma presidenta, né, à época, a presidenta Dilma. E aí falo isso com muito pesar, mas entendo que não importaria se a gente tivesse um presidente homem de direita ou de esquerda ou de extrema esquerda. Não acredito que em 2015 essa lei teria sido promulgada se a gente tivesse um homem na presidência. Eu tenho certeza que ela foi promulgada porque tínhamos uma mulher no cargo mais alto do país. E aí, por muito tempo, né, como eu falei, eu já estava na morte violenta em 2015 e eu vi a resistência de peritos, de delegados, de agentes de polícia, de falar o nome feminicídio, de entender aquela morte como um crime de gênero. E as coisas começaram a mudar, tanto que agora na Polícia Civil mesmo do Distrito Federal, eu participei dessa discussão. Uma mulher, ela foi morta, tem que ser automaticamente registrado como feminicídio, a não ser que a autoridade policial justifique o porquê daquele não ser um feminicídio. Por exemplo, tivemos um acidente de um ônibus com um caminhão. No ônibus tinham 10 mulheres que morreram. São 10 feminicídios? Não. Ou ele entendeu, ele tem elementos materiais, enfim, investigativos para deduzir que aquilo não foi feminicídio. Do contrário, essa morte começa a ser investigada como feminicídio. No final, com o laudo do médico legista, do perito, da investigação, viu que não foi feminicídio. Ótimo. Aí ele muda a nomenclatura. Mas quando você de pronto, você já entende aquilo como feminicídio, a sua investigação é diferente e você dá nome no rito jurídico desde o começo para falar, olha, se uma mulher foi assassinada, a chance dela ter sido assassinada por ela ser mulher é muito grande, né? Isso foi uma coisa legal que quando você era chefe lá da MV, você já tinha introduzido, pelo menos para a perícia da MV, né? Isso, essa regra de, tipo, se é uma mulher morta, vamos primeiramente tratar esse local de crime como local de feminicídio. Por que a gente perícia vai ser feita... A gente abre brecha para outras coisas, né? Eu implementei isso à época e goela abaixo. Não foi uma coisa que não foi democrática. Gente, o que vocês acham? Vocês vão ser treinados e a partir de agora, enquanto vocês estiverem aqui na morte violenta, vocês vão entender as mortes das mulheres assim. Por isso que é importante você ter mulheres em posições estratégicas de poder como um todo, né? Como eu falei da presidenta Dilma para ter sancionado a lei do feminicídio em 2015. Isso para várias outras coisas. Eu me lembro que em um momento de discussão lá na Polícia Civil sobre... chamavam de kit crise, né? Que era um kit que você dá para as mulheres que sofreram crimes sexuais, crimes contra a dignidade sexual, que vão ser atendidas no IML. Então, o ideal é que essa mulher não se limpe, não tome banho, apesar de ser tenebroso você Só imagina. um parênteses, Bia, explica Claro. pra gente o que é crimes contra a dignidade sexual. Que tipo de crimes são esses e... Também tivemos algumas mudanças legislativas que antes a gente era entendido pela lei que estupro era apenas se você tivesse a conjunção carnal, ou seja, pênis introduzido na vagina. Então, se você obrigasse uma criança, homem ou menina, de 4 anos a fazer sexo oral em um adulto, a gente já tá falando de Não seria estupro, atentado violento ao pudor. Exato, Aham. não seria estupro. Então, hoje a lei mudou. Sexo anal, por exemplo, Sexo anal. não seria. O que também faz a gente refletir sobre como o machismo é ruim para os homens. Porque imagina quantos meninos foram abusados, violentados, e se descoberto, o agressor pegou uma pena mínima simplesmente porque não há que se falar em virgindade, porque virgindade é exclusivamente ímen, rompimento de ímen, né? Sim. Então, esses crimes contra a dignidade sexual toque, um beijo, o ato sexual em si, né? Uhum. Então, as mulheres que passaram por essas situações são vítimas desse tipo de crime, o ideal é que elas, como eu falei, horrível falar isso, mas o ideal é que elas não tomem banho, enfim, para passar pelo exame do IML, para o médico legista tentar conseguir coletar o maior número possível de vestígios. Mas depois que ela termina esse exame, às vezes ela tá com a roupa rasgada, ela tá machucada, você tem que entregar ali um kit para ela e disponibilizar para ela um espaço para ela
Se recompor. se recompor para voltar para casa. Uhum. E aí chamavam de kit crise, a gente falou, vamos chamar de kit acolhimento, já o nome já muda, enfim. Aí eu me lembro que na mesa de discussão, num primeiro momento, estava meio a meio, assim, tinham vários homens, e a gente estava fazendo uma lista do que tinha que ter, né? Uma roupa, um kit de higiene básico, escova e creme dental, sabonete, lenço umedecido, e a gente colocou absorvente, né? Primeiro porque essa mulher pode estar no período menstrual, ou ela pode ter sido machucada o suficiente para estar sangrando. Tudo bem, aí passou uns dias, aí voltaram com a lista, o pessoal tava vendo algumas coisas já pronto para tentar uma ata para comprar essas coisas, e aí tinham trocado o absorvente por protetor de calcinha. As mulheres que estão me ouvindo aí sabem que tem uma diferença gritante entre absorvente e um protetor diário. E eu falei, por que tem protetor diário aqui? Aí um colega me respondeu, e assim, não é uma pessoa ruim não, tá? Mas ele falou, não, porque esse aqui é mais barato. Eu falei, sim, porque ele Ele é diferente. Ele não cumpre a mesma função. diferente. outra Você opção, tá é. falando de um copinho de dose de cachaça e um copo de uma jarra de 1,5 litro. É outra função. Uhum. Então, porque ele realmente não sabe. De novo, não é porque é uma pessoa ruim. Não, Eu não acho que sabe. você tocou num ponto muito interessante que eu fiquei pensando, é isso, que quando você falou que é importante ter mulheres em lugar de poder, eu acho que é interessante a gente falar que não é porque os homens fazem coisas de má fé, alguns fazem, claro, óbvio, né? Sim. Mas assim, é questão de vivência mesmo. Eu acho que a gente falou sobre isso no primeiro episódio, na primeira vez que você veio aqui, que você contou. A gente estava conversando em alguma ocasião e você falou da questão do que você não pegava elevador em shopping. E eu fiquei muito chocado, porque, tipo assim, nunca na condição de homem me passou pela cabeça de eu ter medo de pegar um elevador de shopping, entendeu? E quando você falou isso, tinha outras mulheres em volta e todas concordando. E eu fiquei tipo assim, meu Deus, como assim? Tipo assim, elas têm medo de pegar elevador de shopping porque elas não sabem quem pode entrar ali, travar o elevador e fazer o que quiserem com elas, entendeu? E nunca se passou pela minha cabeça que isso poderia acontecer ou que eu poderia ter medo disso. Então, é uma questão de vivência mesmo, de ter uma perspectiva diferente e que algumas coisas, de fato, só vão se movimentar com pessoas que viveram aquilo, que vivem aquilo, que sofrem com as dores da pessoa, né? Sim, a gente tem uma luta muito grande aí para colocar isso de uma forma nacional sobre o que é entregue para mulheres privadas de liberdade, porque nem todos os estados entregam absorvente para essas mulheres. Então, tem lugares que as mulheres guardam o miolo do pão do café da manhã para fazer um absorvente íntimo. Porque em alguns estados isso não passou, porque entenderam que absorvente se enquadra na categoria de perfumaria. Não, perfumaria é dar um óleo da L'Occitane para você passar depois do banho. Absorvente, todas as mulheres, do início da vida reprodutiva até o final, ela vai menstruar. Todas as mulheres. Ricas, pobres, brancas, negras, indígenas, quilombolas. Então, assim, sua mãe, a sua esposa, a sua filha, como que a gente não pensa nisso para mulheres que estão privadas de liberdade? É uma falta de dignidade absurda. E aí, esse olhar que você está falando, não sei se vocês já pensaram isso, mas todas as vezes que eu vejo uma mulher em situação de rua, eu olho e falo, como é que essa mulher faz quando ela está no período menstrual dela, vivendo na rua? Isso já é um problema pra gente no plantão. Porque você tem que pensar, tô num plantão da MV, eu vou rodar 12 horas. Será que eu vou ter um banheiro adequado pra eu lavar minha mão, pra eu trocar o meu absorvente? E olha que eu tô falando da gente assim, extremo do privilégio, mas é uma coisa que as mulheres vão pensar. Você calcula isso. Pois é, quem já tirou plantão com piriri sabe o desespero que é. Eu imagino que seja uma Exato. Só que vem todo quase mês. parecido, né? Né? Exatamente. Vem todo mês. Não é assim, nossa, tive um infortúnio de comer uma coisa que não me fez bem. Não, todos os meses, todas as mulheres vão passar por isso. Então, por isso que eu sempre falo que uma das maneiras da gente mudar as coisas também é você ter quem pensa em leis e propõe leis, um cenário composto por um espectro amplo, né? Variado. Então, votem em mulheres. Mas, inclusive, teve mulher aí que votou contra, né? O fornecimento de absorvente para Exatamente. presidiárias e agora está presa, né? Na Itália, sem nada, Eu ia falar, sem tinta para o cabelo, olha Mas só. aquilo ali é seco, não eu não ia falar interessa. assim, votem mulheres, independente do espectro político, já é um começo, mas tem mulher também que eu prefiro que não tenha lá, mas assim, pense nisso, assim, você tem que ter uma representatividade que seja múltipla. Eu preciso E, ter tipo pessoas assim, negras, pessoas trans, mulheres indígenas, tipo assim, mulheres se você quilombolas. quer. É assim que a gente traz essas diferenças. Pessoas com deficiência, porque são coisas que a gente não imagina. Uma amiga estava me falando esses dias que ela sempre achou um absurdo chegar no mercado e ver as frutas descascadas e cortadas. Ela falou, esse é o fim da picada. A gente chegar no mercado e você comprar uma abacaxi, Sócios. banana cortada.
Ela disse que esses dias estava no mercado e uma senhora parou do lado dela e pediu ajuda para ver a data de validade de uma bandeja de frutas cortadas. Ela falou, aí a senhora falou assim: ainda bem que agora no mercado eles fazem assim, porque eu tenho Parkinson e eu moro sozinho, então eu não consegui descascar frutas antes. Então, assim, Sim. Tem alguém que precisa disso. sim, não é só, nossa, que futilidade, as pessoas estão com preguiça de descascar uma mexerica, não. Às vezes E eu às vezes eu consegue. tenho preguiça e eu quero comprar ela descascada e o dinheiro é meu e eu faço o que eu quiser. Tá bom? Exatamente. Eu já descasco banana o dia inteiro. Quando chega no final do dia, eu Gente, quero já. outra banana. Revelações. Muitas revelações. Eu tava pensando no negócio da nuance, ainda pensando, né? Voltando naquilo que você falou. Esse mês eu vi uma palestra sua, acho que pela 30ª vez. Tá cansado, querido? O Vitor Ah. piscando código Morse. Socorro. Tortura. Não aguento mais. E aí você falou essa história, né, do, tipo, quantas mortes de mulheres você fez que não eram feminicídio. Aí eu fiquei pensando nisso e na realidade eu fiz uma, depois que eu fiquei pensando, que era na realidade era um quádruplo homicídio. E aí 2 das vítimas eram mulheres, outros 2 eram homens. Mas era por uma questão de tráfico, e aí inclusive era uma mulher muito empoderada, porque ela era chefe do tráfico da região. Era um pouco diferente. E aí tiveram um desentendimento lá e o cara fuzilou a galera toda que tava lá. E aí morreram esses 4, né? E aí foi esse o único caso. Só que eu pensei porque você tava falando dos tipos de feminicídio diferentes, eu pensei numa situação que seria a seguinte, tipo, você mata a mulher por uma razão que não necessariamente era relacionada ao gênero inicialmente, só que depois você pode fazer coisas com o corpo, com o cadáver e com a vítima que, bom, já que eu matei, já que é uma mulher, Sim, é agora eu vou lá e faço a janela algum- de oportunidade. Tem um caso muito famoso que é a da Liana e do. Acho que é Liana Felipe Café, eu acho, na década de 90. Ficou muito famoso. Esse caso ela tinha, sei lá. Depois vocês pesquisem aí, gente. Sei lá, 16, 15, 16 anos, o namorado dela tinha uns 19, e ela falou pra família que ia. é o caso do Champinha, né? Do Champinha. Ela falou pra família que ia dormir na casa de umas amigas, saiu com esse namorado, eles foram acampar. Eles estavam acampando e tava passando, coincidentemente, uma galera, o Champinha, que era o menor de idade do bando, virou licença de oportunidade. Vamos furtar essa galera. Se fossem 2 homens, talvez eles teriam só furtado. Como eram os 2, eles sequestraram os 2. O Felipe foi morto no primeiro dia com um tiro na cabeça. A Liana foi mantida refém durante 5 dias, sendo violentada em rodízio pelos 5 bandidos. Assim, incessantemente, até ela ser morta com facadas depois. Esse caso ficou famoso porque falaram que foi só o Champinha, porque ele era menor de idade, na ideia dele pegar uma pena menor. E o pai dela depois vira um militante, inclusive, da causa. Acho que, não tenho certeza se ele se elegeu, mas eu sei que ele se candidatou a vereador. Mas é isso, então é a violência estrutural e a violência de gênero. É um senso de oportunidade, assim. Bom, eu não saí para matar mulheres, mas já que é uma mulher e o corpo dela é público, deixa eu aproveitar aqui para. Ou seja, ainda tem um medo adicional, porque todo mundo no Brasil, assim, de certa forma, tem um certo medo de estar na rua e acontecer um roubo, um assalto. A mulher, além disso, ainda tem. Ou a mulher, na verdade, ela torce para que seja o roubo, né? Não, Que é nenhuma aquele- mulher pensa em roubo. Você pensa exclusivamente nisso. Isso para qualquer coisa, gente. Aí eu tô falando como uma mulher que mora sozinha. Eu não. E é ruim falar isso, mas é porque o lugar de ser mulher não me permite pensar diferente. Então, eu vou contratar um serviço qualquer, um prestador de serviço. Eu chamo alguém para estar comigo, eu aviso o meu porteiro, porque eu não tenho condição de abrir a porta do meu apartamento para um prestador de serviço qualquer. E é o que eu tô falando aí, que horrível pensar isso, sim, mas as estatísticas não me deixam pensar de maneira diferente. Uber. É um tormento você pegar um Uber, porque você tem que fingir que tá falando no telefone. E normalmente você tem que colocar um homem no jogo, né? Um homem te levar até o Uber. É eu chamar o meu porteiro, é eu chamar um amigo para estar na minha casa para um prestador de serviço chegar. Quem nunca viu ou viveu isso? De você estar numa festa, numa balada, e, sei lá, às vezes você tá distante aqui do seu namorado, um cara chega em você e você fala, não, tô acompanhada. Ele pede desculpa pro homem. Uhum. Ô, amigão, desculpa. Não, meu amigo, eu não sou propriedade dele. Aham. Você não viu, eu tô acompanhada. Não, me desculpa. Não, vai falar com um homem. Então, quantas vezes? É porque é mulher de não, eu tô acompanhada. É mentira, é um amigo. Só porque às vezes você fala o não, seu não vai ser ouvido. Uhum. Só é válido quando tem o aval de outro homem. É por isso que eu trago sempre a importância de vocês, homens, agirem ativamente na causa. Ativamente mesmo. Falar sobre isso tem uma diferença muito grande. Talvez algumas pessoas fiquem muito desconfortáveis, porque hoje também tudo virou lugar de fala, e eu não gosto dessa expressão,
Eu prefiro falar lugar de onde eu falo. Então, por exemplo, lugar de onde eu falo de racismo é lugar enquanto mulher branca. Hoje, para fazer a minha carteira de identidade nacional, o rapaz me perguntou como eu me declaro. Eu falei, me declaro como uma mulher branca. Ele ficou olhando para mim, eu acho que ele imaginava que eu fosse falar parda. Eu falei, nunca sofri nada, nenhum recorte de nada que me colocasse perto do que pessoas pardas, negras e pretas vivem. Então eu não vou me declarar uma pessoa parda. Mas eu devo militar sobre a pauta do racismo, mas eu vou falar enquanto uma mulher não negra. Então vocês têm que falar sobre feminismo, sobre feminicídio no lugar de homens. E é nos lugares que a gente não tá, é naquele grupo de amigos do colégio que vão compartilhar um nude ou que vão fazer um comentário desagradável. Não precisa militar ou entrar numa briga, mas você vai falar, amigão, acho que nada a ver esse comentário aí. Você fala, não, estou indo ali registrar uma ocorrência. Pode ser também, melhor ainda, mas a gente precisa de homens, de fato, atuantes nessa pauta. De novo, lembrando que o protagonismo vai ser das mulheres. Não vão vocês, no mês de março, fazer uma palestra de violência contra a mulher, sendo que tem mulheres que estão falando sobre isso, por favor, né? Tem gente fazendo isso? Será? Foi uma crítica bem Exato. pontuada. Mas é porque você tem mulheres que devem pegar esse protagonismo. Do mesmo jeito, o mês da consciência negra. Não tem ninguém falando, vamos falar sobre isso. Não, eu tenho alguém, uma pessoa que tem essa vivência, o microfone é seu. Mas falar sobre isso a gente tem que falar. Porque as pessoas querem falar no holofote, né? Tipo, as pessoas querem falar no púlpito, segurando um microfone. Não, precisa que você fale no dia a dia. Que a gente repense como a gente está educando os homens e as mulheres que estão vindo aí das próximas gerações. Porque tanto o patriarcado quanto todos os outros modelos sociais são modelos sociais, o que é muito bom, porque isso é ensinado, ninguém nasce machista ou homofóbico ou racista, mas também é muito difícil, porque é um modelo social. Então, como é que a gente muda a sociedade que a gente vive, né? Aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente escuta repetidamente, é muito difícil. Tem muita essa ideia de que mulheres são de um jeito e homens são de outro, né? Que nem você falando mais cedo que as mulheres normalmente que cuidam mais, mas não é porque é uma coisa biológica da mulher de Não. ser cuidadora, né? É que foi ensinado na vida. E quando durante muito você tempo, vai de que olhar, esse é o papel dela, e né? quando você vai olhar, assim, postos e cargos de poder na iniciativa privada é ridículo. Mas dentro de concurso público, por exemplo, vou pegar o recorte das forças de segurança pública. Não, somos todos números, ninguém sabe quem é homem e mulher, beleza. Ganhamos o mesmo salário, então não há que se falar de diferença de salário. Mas quantas mulheres, chefes, coordenadoras, diretoras vocês conhecem? Eu fui a primeira mulher diretora de perícias externas do ICEI. Sou a primeira mulher no cargo que eu estou hoje E é a última. no Ministério da Justiça. Então, fico feliz de ser a primeira, mas fico muito triste de falar. Outras mulheres muito competentes passaram antes de mim. Porque o que acontece? A mulher é dado o lugar de secretariado ou de organização de festas ou de cuidado. Então, normalmente, a mulher vai estar nas escolas de ensino, nas SAs, não tem problema nenhum. Não, a questão não é essa. A questão é por que eu não posso ter uma mulher na DOE? Por que eu não posso ter uma mulher chefe de SICVIL? Agora temos, né, na DOE, eu acho que recentemente passou a primeira, não foi? Mas passou a primeira. É. É que ela vai ser Sim, chefe. Entendeu? Então, assim, você tem, mas nesses lugares. Já não, secretariado, organização de evento. E, de novo, não tem problema nenhum, a questão não é essa. Por que eu não posso ter também essas mulheres? Vai ter mulher na policlínica, porque o cuidado E da que saúde. seja uma escolha dela, né? Uma escolha dela. Mas é que Sim. a pessoa às vezes acha que é uma escolha, mas é Não é uma escolha. uma imposição Inclusive, velada, as né? próprias mulheres nem conseguem se imaginar nesse lugar. Eu não vou conseguir. E assim, gente, é muito dolorido você ter que lutar contra o sistema diariamente, assim. Nossa, eu quero ser a primeira. Ser a primeira é muito dolorido. E olha que eu falei pra vocês esses dois primeiros lugares que eu tive aí. E mulheres negras. Quantas peritas negras a gente tem no DF? Quantas peritas negras? Eu falei, meu amigo, o caminho tá tão longe que a pessoa olha e fala, meu amigo, eu não quero passar por isso. Porque também vai ter isso. Você vai ser desacreditada. Vão achar que você dormiu com alguém, que você tá tendo um caso com alguém pra estar ali. Eu não ouvi isso nenhuma, nem 30 vezes. Eu falei, meu Deus, eu devo ser uma deusa do sexo, então. Então se preparem, porque os lugares que eu quero chegar, eu tenho sonhos tão altos que eu tenho constrangimento até de falar. Eu falei, vou Não, e é ter uma casa coisa... com a gente até lá. Haja lubrificante. Já. Eu não sei se a gente comentou isso no primeiro episódio, mas
quando a Bia era... Quando eu entrei, né, na polícia, a Bia era chefe da MV. Gente, rapidinho, eu vou fazer um parênteses aqui. A gente tá comentando várias vezes sobre o primeiro episódio. Pra vocês que estão vendo esse episódio inicial, porque todo episódio é o primeiro episódio de alguém. Nós já conversamos com a Bia há 3 anos atrás, 2022. É uma conversa extensa e muito proveitosa, então Provavelmente dá um a gente tá pause. repetindo. São 2 tudo aqui. episódios, na realidade, né? Ah, é São verdade. 2 episódios primeiro, Mas já depois tem um esquecemos episódio tudo. extra. extras, exatamente. Isso, Aí voltamos com a Bia. Cheio de conceitos. Se vocês estão chateados de que não estão entendendo, tem vários conceitos que vocês podem pegar lá e vários depoimentos Sim. diferentes desses daqui. Vai lá, tá no nosso feed, entra aí no Spotify, no Deezer, no YouTube, não sei onde é que tá. Procura o que você acha. É muito bom, é um dos episódios mais ouvidos que a gente tem. Muito bem. Mas enfim, o que eu ia falar é que quando eu entrei na polícia, a Bia era chefe da MV, e na época ela fez questão de... Eu entrei com muita gente, né? Foram muitas pessoas novas. E ela fez questão na época de colocar... fazer uma sessão mais inclusiva, né? Então ela chamou muitas mulheres, ela chamou basicamente os viados que entraram, ela chamou, colocou tudo pra dentro. E uma coisa que era pra ser não, que é positiva, ela foi... tipo, as pessoas... A gente chama lá a de MV, né, de morte violenta, a sessão, e as pessoas falavam que era MV era de mulher e viado, que, tipo, reduziram a sessão a mulheres e viados, entendeu? Por conta disso. As pessoas, os outros peritos das outras sessões. Os outros estamos períodos de dizendo outras aqui. sessões, assim, Fique então, claro, né? pra você ver como que é uma coisa insidiosa, né, uma coisa assim que são agressões muito pequenas, mas que estão sempre ali presentes e tipo... já colocando as mulheres e os viados numa posição de, tipo, o que essas pessoas estão fazendo numa sessão que lida com cadáver, que lida Que com... é a sessão mais operacional, que vai entrar em viatura, que que não você vai pode fazer a aguentar, isso, abordagem, exato. E, curiosamente, dessas pessoas que entraram na época das mulheres e viados, a maioria tá lá hoje. As mulheres e os viados continuam lá, né? Pois é, mas muitos dos que não eram... Nem saíram. mulheres nem viados saíram, né? É. Então, assim, fica esse questionamento, sabe? Por que as mulheres e os viados aguentam o trabalho da MV e os outros não aguentam? Porque já aguenta a vida inteira, né? Ó. Só lambada, Exatamente. só lambada, Aí fica só mais fácil de saco no aguentar. queixo. Tá vendo? Então, eu acho que a ideia é você dar a possibilidade. Nem toda mulher vai querer, nem todo homem vai querer, o que a gente falou. Tivemos pessoas extremamente operacionais, faca na caveira, chegou uma semana de MV, falou, não, pelo amor de Deus, onde eu assino pra eu ir embora. Isso é perfil, não tem problema nenhum. O problema é você já, de antemão, imaginar que as mulheres não vão poder fazer isso. A gente teve um projeto muito legal um tempo atrás, eu estava na chefia da MV, bem no comecinho, de um professor da rede pública aqui do Distrito Federal, que ele levou meninas, todas meninas do ensino médio, para passar um dia no IC. À época tínhamos várias chefes mulheres, né? Saudades dessa época. Éramos uma direção formada majoritariamente por mulheres, né? A direção do IC tem 7 cargos, nós Tá tínhamos igualzinho. 5 mulheres. Foi a primeira direção em que a gente teve a maioria de mulheres, só eram homens o diretor e o diretor adjunto, o resto todas as direções eram ocupadas por mulheres. E essas meninas passaram um dia com a gente lá para ouvir essas mulheres falando. Esse professor, ele foi me contar a história, que ele é professor de física e ele via que até ali já mudou, né? Porque eu sou velha, 8ª série, 1º ano, agora 8º e 9º ano, né? No ano, né? Ele via que assim... Marcos que tem filho que vai... Série é muitos anos 80. Desculpa. Sério, é muitos anos. Já me chamou de velha. Ele via que ele ia até o começo do ensino médio, 40, 45% das melhores notas em exatas eram das meninas. E aí, quando virava para o ensino médio, essas mesmas meninas escolhiam outras profissões para o vestibular. E tudo bem você mudar de ideia, mas ele falava, cara, você sempre foi tão bom em física, por que de repente você vai fazer, sei lá, odontologia, tô falando odontologia porque eu sou formada em odonto, ou pedagogia ou letras. E as meninas falavam, não, meu pai falou que, meu sonho era fazer engenharia, mas meu pai falou que engenharia não é lugar para mulher, eu não conheço nenhuma engenheira, eu não conheço nenhuma física, eu não conheço nenhuma química, eu não conheço nenhuma professora de matemática. Então, até nisso, assim, e eu não tô falando de aptidão, eu tô falando de como o mundo vai te cerceando e te obrigando a ir para profissões mais voltadas para o cuidado. Do mesmo jeito que eu imagino que deve ser difícil para um homem, quero fazer enfermagem, quero fazer odontologia. Não, como você vai fazer enfermagem? Não, quero ser enfermeiro. Entendeu? A diferença é que as mulheres sofrem
encaixotamento e são mortas, né? As mulheres, o cara ele vai ser chamado de gay e talvez seja a pior ofensa que ele vai ouvir. Deve ser. Tô brincadeira. Seja. Ai, gente, perdão, enfermeiros, mas, né? Gente, Porra, ele vamos tá lá. brincando. Eu já... Cancelado pelo vários. pessoal de Osasco. Então, você vai sendo colocado em caixas, né? Assim, então as mulheres não têm a possibilidade de serem operacionais, enfim. Aí Quanto só mais chefe, né? Aí quanto você mais adiciona uma chefe. camada além disso, né? Já é da seção operacional, ainda agora é chefe. Aí, Exato. E nunca vai ser pela sua capacidade, né? Não, você tá aqui por quê? Você tá ficando com o quê? Meu amigo, olha as horas que eu tenho sentado estudando. Deveria ter feito outra coisa, inclusive. Teria sido mais feliz, talvez tivesse mais dinheiro. Mas não, foi estudo mesmo. Sentei e me capacitei. Mas é complicado. Puxando um pouco para a parte técnica da perícia nos casos de feminicídio, né? Eu tinha anotado aqui algumas coisas para te perguntar, para você falar pra gente aqui. O que tem em termos de diferença técnica mesmo, de elemento material num local de crime de feminicídio que um perito tem que ver, que eu falei aquela hora que eu não queria atropelar, mas era sobre isso que eu queria falar. Porque eu acho que isso não é comum para os peritos criminais, assim. Os peritos criminais não sabem ainda tratar um local de feminicídio como deveria ser tratado, né? E aí, quais são as coisas que a gente tem de especificidade num local desse em termos de vestígio, que a gente consegue ver que é específico ali daquele local, que diferencia de um homicídio normal, né? E a gente vê num local de feminicídio. tem uma mulher. A Além vítima é do uma vítima. cadáver ser uma mulher. Começando pelo cadáver, né? Exato. Mas às vezes a gente pode ter um local sem um cadáver, né? O cadáver a pessoa foi Sim. socorrida e morreu no hospital, por exemplo. Ou a gente tá falando de uma tentativa. Toma. Eu falo que o local, a gente tem os mesmos vestígios. Então, o exercício do livro, que virou livro, mas na época não era, é pegar todos os vestígios possíveis de ter numa cena de crime e analisar eles como se a gente tivesse colocado um óculos com a lente da questão de gênero. Então, por exemplo, sangue. Não vou nem falar de sangue para vocês dois, né, que estão aí entre as maiores autoridades Do desta mundo. sala, Quiçá do prédio. quiçá desse andar, entendeu? É Em manchas de sangue, mas mancha de sangue é difícil a gente ter um local de morte violenta que você não tenha sangue. Então a análise, não tô falando que a análise é fácil, não é isso, mas a análise vai ser a mesma, para um latrocínio, para um feminicídio. Mas se eu tô falando do feminicídio para além dessas marcas que vão ser comuns a outros locais, a gente sabe a diferença de um sangue arterial, ou sangue de uma veia, de um sangue menstrual, ou que foi produzido por produtos de um aborto. Que é diferente, tu tem um sangue num absorvente Uhum. e um sangue num facão. O sangue no facão é importante, mas aquele sangue no absorvente, num local de feminicídio, o que ele vai me dizer? Um sangue numa toalha num motel. Tô caminhando pra uma agressão sexual, tô caminhando para um aborto. Por que essa mulher abortou? Ela foi obrigada a abortar? E isso eu fui fazendo para todos os vestígios. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais esdrúxulo, fezes. Fezes, eventualmente, a gente vai encontrar fezes, local de envenenamento. Às vezes a pessoa no suicídio toma chumbinho e defeca, por exemplo. Isso vai ter um local de suicídio. Mas no local de feminicídio, será que essa mulher ela foi dopada, ela foi envenenada? Não, Beatriz, mas isso também podia ter em outro local, beleza. Mas se eu tô falando de fezes espalhadas num cômodo, por exemplo, será que essa mulher estava sendo privada de liberdade, não tinha acesso a banheiro e ela estava defecando naquele quarto? Se eu tô falando de fezes de animais, será que esse ex-companheiro, o companheiro dela era um veterinário? Ou trabalhava em uma fazenda? Ou, enfim, então... Até a questão de maus tratos. No Maus sentido de tratos estar em animais, cativeiro também, que é violência simbólica, né? num lugar com animal que tá sujo. Exatamente. Então, sei lá, vestígios botânicos. Não vou entrar na parte botânica. Mas se eu chego numa casa e eu tenho um chá de determinado tipo de planta lá dentro de uma chaleira no fogão, não é uma planta, né? Mas chá de canela. Chá de canela todo mundo sabe, ou deveria saber, pelo menos, que ele é abortivo, né? Mulheres grávidas não podem consumir canela porque a canela faz o útero contrair quando a mulher tá com cólica, enfim. Então, se você chega no local, isso já aconteceu. Uma mulher foi morta na calçada. Quando a gente entrou para examinar a casa, lá em cima do fogão tinha uma chaleirinha com água e canela. Eu falei, essa mulher tá grávida. Ah, não sei o que. Não, ela tá grávida. Ela não tinha barriga aparente. Exame no IML útero gravídico. Ela tinha um relacionamento extraconjugal com um cara. O relacionamento extraconjugal era dele, né? Ela descobriu que ela estava grávida.
aborta, não aborta, aborta, não aborta. Ela falou, não vou abortar, ele matou a mulher. Então, assim, a gente tem que saber isso, porque o vestígio vai estar lá. Então, eu falo que tecnologia, investimento melhoram qualquer tipo de perícia, claro, mas para perícia de feminicídio eu preciso ter uma caneta, um papel e um perito com um olhar treinado. Por exemplo, quando a gente também tenta, a gente se condiciona a determinados tipos de vestígios para determinados tipos de crime. Então, se você chega numa ocorrência que foi pedida como suicídio, você vai procurar uma carta. Você vai procurar um diário. Dificilmente você procura isso num homicídio. Porque é difícil alguém falar assim, querido diário, acho que hoje eu vou ser assassinado pelo meu desafeto. Nos casos de feminicídio, Esse caderninho. esse caderninho do Vitor aqui. Mas eu já peguei, tá? Caso de homicídio com a pessoa escrevendo lá, olha, estou... Quem acha que ele tá mentindo? Pegou tudo, não, já fez tudo na vida. Já fez Não, pode ter, não é comum, não é uma coisa. É por isso que a gente tem que ir para qualquer lugar, para qualquer local, assim, eu Com a vou mente aberta. com a mente aberta. Num caso de feminicídio, você vai ter registro dessa mulher falando, eu tô sofrendo abuso, eu tô muito triste, ele Com tá as me agredindo, amigas, né? com as Assim, amigas. mãe. Ou aquela gaveta que a gente tem, todo mundo tem essa gaveta em casa, que você guarda a sua história, o seu histórico médico lá, né? Porque, por exemplo, raio-x, depois que você faz um raio-x, o que você faz com o raio-x que você Ixi, eu achei que você ia falar da gaveta que você guarda determinados brinquedos. também. Tá. Quer falar sobre isso, amigo? A gente pode falar sobre isso. Eu prefiro falar de raio-x. Na pausa. Né? Mas assim, o que você faz com esse raio-x? Você guarda, a gente não joga fora, você guarda ali. Usa pra ver eclipse. Exato. Ai, temos um nerd. Não, Falei que ele é beleza, nerd, muito você nerd. não escuta. Então, às vezes, essa mulher vai guardar ali, o que também já aconteceu, e aí você vai ver que há 6 anos atrás ela teve o braço quebrado. Por que acontece? Lembra que eu falei da disputa de narrativas, né? Às vezes o cara foi... Não, mas o cara foi preso em flagrante. Tudo bem, mas ele vai usar qual narrativa? Tudo bem, eu matei a mulher, mas foi um ato isolado. Ela nunca tinha sido agredida, então não tem que ser feminicídio. E quando você mostra isso, não, você tem um histórico médico aqui. Por que tem tanta receita de analgésico e antibiótico? Por que essa mulher toma tanto analgésico? Porque ela tá apanhando. Ela tá apanhando há meses, há anos. Então, quando você consegue mostrar esse ciclo da violência, você quebra essa narrativa de que aquele foi um fato isolado. Você mostra que aquela mulher estava apanhando, ela estava sendo agredida há muito tempo. Por exemplo, voltando para a mancha de sangue. Às vezes o perito vai chegar no local, nossa, essa sala aqui virou um estudo de caso para o Menegó e para o Vitor, porque tem todo tipo de espargimento, e gotejamento, e arrastamento de sangue. E às vezes a mancha mais significativa vai ser que vai estar no quarto do lado, porque é uma mancha pequenininha, ressequida, marronzada, que você vai ver que não foi produzida naquele dia. Por quê? Porque ela apanhou antes, e ela sangrou antes naquele quarto. Então, a mesma coisa para as feridas, né? Você está examinando o corpo lá, como o primeiro feminicídio que eu fiz, a mulher tinha 76 facadas. E às vezes a lesão mais importante vai ser um hematoma amarelado que ela tem na parte de trás da coxa. Por quê? Porque o hematoma amarelado, ele tem no mínimo 10 dias, né? A gente tem lá a evolução desses hematomas, todo mundo estuda quando entra na perícia, o espectro equimótico de Legrand-Dussali lá, que vai mostrando a evolução desses hematomas. Então, você tem hematomas com colorações diferentes, cicatriz. Então, isso está no corpo da mulher e às vezes vai ser mais significativo que a lesão que foi fatal, né? Aquela lesão fatal, ela é interessante para o caso, né? A gente vai examinar, vai constar no laudo, mas às vezes uma cicatriz que ela tem na coluna é mais importante. Por quê? Porque significa que ela já foi machucada antes. Então, é você olhar para... você entender, ler, estudar sobre isso, para você saber o que você está procurando quando você está no local, porque os vestígios vão estar lá, assim. É impressionante, eu lembro que o pessoal da MV brincava comigo que eu plantava alguns vestígios nos locais, porque não era possível que eu encontrava aquelas coisas, mas não é porque eles estão lá. Escárnio, degradação da mulher, então a gente vai encontrar revista pornográfica ao lado do corpo da mulher. Ai, Bia, revista pornográfica eu tenho na minha casa, tudo bem, mas uma mulher... Tudo bem, você viu que foi bem... Lista. Tudo bem, gente, tudo bem. Um feminicídio de uma mulher que foi encontrada num curso de rio, foi morta, estrangulada com a própria calcinha, e do lado tinha uma revista pornográfica, num lugar ermo, ninguém anda com revista pornográfica dentro da mochila. Enfim, mulheres que vão ter o corpo escrito com batom, mulheres que vão ter partes associadas à feminilidade lesadas, bico do seio, ventre, rosto, cabelo. Você mesmo pegou um caso da mulher que teve a área genital queimada e o autor jogou acelerante lá. Então não é por acaso, tem um significado, né? Só que a gente tem que estar atento para isso, senão esse vestígio ele vai passar. Malas arrumadas. Por que essa mulher estava com mala arrumada dentro do carro? Porque ela estava indo embora.
ela já estava sofrendo abuso, ela estava fugindo. Passagem, ela olhou passagem de avião, ela, enfim, Foto Mas acho quebrada, que né? foto Como- quebrada, que isso é que a gente chama de violência simbólica, é aquela violência que o autor vai tentar provocar na mulher antes de agredi-la mesmo. Então ele vai rasgar foto, ele vai matar um animal de estimação, ele vai quebrar instrumentos que ela usa para trabalhar, ele vai quebrar o celular dela. Eu já peguei um caso que a televisão estava toda cheia de disparo. E talvez você pensasse, não, ele estava tentando acertar ela e ela correu. Não, é porque ela tinha começado a trabalhar, ele não queria que ela trabalhasse, e ela começou a trabalhar mesmo assim, e com o primeiro salário ela comprou uma televisão. Então aquilo para ela era representativo do empoderamento, ela estava trabalhando. Então, para causar dor nela, antes de atirar nela, ele atira na televisão. A gente chama isso de violência simbólica. Então, isso não é por acaso. Porque às vezes você vai fazer um local assim, o cara estava atirando e acertou a televisão. Estava atirando, acertou no cachorro. Mas é diferente desses casos de feminicídio, que a agressão é dirigida à mulher para que ela sofra antes dela ser morta, né? acho que isso é uma armadilha que a gente cai com alguma frequência. E acho que isso separa bem o que é um bom perito de local do que é um perito ok de local, digamos assim. É isso de você não cair nesse negócio de fazer uma análise mecanicista, do tipo assim, tem tiro nessa televisão, vou aqui fazer a perfuração, foi disparo de arma de fogo. E tá sempre olhando para aquilo dentro de um contexto, né? Dentro de um. Isso pra tudo, né? Nem só pra caso de pra feminicídio, tudo, né? pra Que às vezes você vai pedir a ocorrência como suicídio. Amigo, se você for tendo certeza que é suicídio, você vai encontrar os vestígios que te cabem. Vai chegar lá, vai pegar, Exato. vai procurar uma carta, não achou, a paciência, vai embora, suicídio, entendeu? Tipo assim, tem que ter um. Uma dúvida, Mas é né? porque às vezes, de fato, no plantão, assim, a gente chega no local, a gente entra naquele modo de, tipo, meio mecanicista mesmo, de, tem que pegar essa medida, tem que pegar essa aqui, tem que pegar essa aqui, vai fazendo checklist. Só que nesse trabalho mental que você tá tendo de fazer, marcar as caixinhas, você não tá pensando no macro, né? Você não tá eu acho que a gente, contextualizando as sim, coisas. a gente tem meio que dois trabalhos separados, eu acho, assim. Um deles é meio que executar um protocolo, então tem coisas que são mecânicas mesmo, você tem que estar aí com Sim. isso no automático. Só que você tem que parar em determinado momento pra... Agora eu vou pensar no que eu tô fazendo aqui, beleza, já fiz isso tudo que eu deveria, agora deixa eu Mas parar e é tanta analisar. coisa, né, que você tem É. que fazer que você meio que se perde Sim. nesse negócio. Totalmente. E é difícil não deixar a rotina te engolir, de novo, pra qualquer tipo de crime, mas aqui em específico falando de crimes de gênero, né? Porque assim, tá, quinto local do dia, pediu como suicídio. Se for um suicídio mesmo, o nosso papel é duvidar de tudo que a gente tá vendo, inclusive, Uhum. né? Você chega lá, a pessoa tá no sistema de forca. Não, mas ela teria montado esse sistema de forca desse jeito? Enfim, o nosso papel é duvidar até a gente encontrar a verdade. Só que, de novo, eu clamo pela atenção dos peritos, ou de quem quer que seja, do policial militar, do bombeiro, do advogado, enfim, do defensor público, do promotor depois, para olhar para o crime de feminicídio, além da gente ter a crueldade de uma pessoa ser morta, é a pessoa ser morta porque ela é mulher. Porque você não teve o direito de andar na rua de madrugada, ou pegar um Uber, ou terminar um relacionamento, ou trair seu companheiro. Imagina se todo homem que traísse fosse morto, né? E é por isso que existe o crime de feminicídio, né? Porque quando a pessoa é julgada e a pena é pior do que um de homicídio normal, você está passando uma mensagem para a sociedade que esse tipo de coisa Teve não vai uma ser mais fala tolerado. da Matsunaga esses dias, e de novo, não estou justificando o crime dela, Ai, tá? gente. Por favor, não é isso. Corta o Vamos falar sobre microfone. uma grande pensadora é. contemporânea, que é Elis Não, não Matsunaga. é porque ela fala assim, perguntaram pra ela alguma gosto coisa que ela- sobre ter feito, tipo assim, cara, você virou uma popstar do crime, né? Tem documentário, também ela falou assim, só tomou tanta proporção porque é uma mulher matando um homem. Porque ninguém quer. Você acha que vai ter algum documentário sobre um homem que matou uma mulher? Nem de casos mais famosos. Por exemplo, o caso do goleiro Bruno. Talvez seja um episódio dentro de umas. Não vai ter uma série, não vai ter um filme, porque homens matam mulheres todos os dias. A cada 1h30, uma mulher no Brasil é morta por ser mulher. Então, não tem. De novo, não estou falando que o crime dela seja ok, não é isso. Mas assim, chama tanta atenção. Por quê? Porque É um outlier, né? Tipo, tá Exato. fora, né? Totalmente fora. Porque vamos fazer um documentário aqui sobre um homem que matou uma mulher. Aham. Não quero nem falar sobre mais um. Mais um, né? A gente tava falando sobre essa coisa da evolução a evolução da violência, né? Assim, que vai culminar no feminicídio no final das contas. Você tava falando da violência simbólica e às vezes quebra um eletrodoméstico, mata um cachorro e aí vai acabar na mulher. Aí pensando nisso,
O que você acha que a perícia criminal pode contribuir para trazer possibilidades de evitar que isso aconteça? Do tipo, né? Tem como a gente detectar esse tipo de violência em momentos anteriores para poder a gente chegar em algum momento e falar, olha, essa mulher é uma possível vítima de um feminicídio, no final das contas. Tem, e é muito bacana você ter falado sobre isso, porque a gente tem documentos, formulários de análise de risco, mas eles são feitos normalmente na mesa no balcão da delegacia, quando essa mulher ela vai prestar uma queixa, ela vai fazer um boletim de ocorrência. Acontece que o perito criminal é talvez o único agente público que entra na casa da mulher quando ela sofre uma agressão não fatal. Porque a Maria da Penha entra como crime contra o patrimônio. Se o homem quebrou a televisão e bateu na mulher, ela vai fazer o exame no ML, mas o local vai ser periciado como crime contra o Dano, né? patrimônio. É. Só um parênteses, eu sou o rapaz dos parênteses aqui. Não porque não seja um crime importante, é porque o que determina qual perito vai fazer o exame Sim. é a natureza do vestígio. Exatamente. Então, mas eu tô falando assim, que o perito vai entrar naquela casa, porque Sim. não vai ter. A PM não vai lá, o bombeiro não vai lá, a polícia civil, o delegado, a agente de polícia, ele não tem perna para ir lá, mas a perícia vai. Uhum. E uma vez que a perícia entrou, ela tem condição de analisar diversos elementos materiais e fazer desses elementos, fazer uma análise, é como se fosse preencher um violentômetro ali, né? Para falar, olha, considerando o que eu tô vendo aqui e outras coisas que a gente pode levar em consideração, considerando que essa mulher já foi agredida 4 outras vezes, esse endereço já foi periciado 3 outras vezes, e às vezes não é nem por causa de violência de gênero, já foi periciado por briga de trânsito, por exemplo, sei lá, uma briga entre vizinhos. Porque tem estudos mostrando isso, né? Que pessoas violentas no trânsito, pessoas violentas com crianças, pessoas violentas com animais, elas são pessoas violentas e ponto, né? Então, a ideia é que a gente estabeleça um critério e um preenchimento de um formulário para o perito, considerando o que ele está vendo de material, ele fale, essa mulher aqui, considerando as mulheres que já morreram, ela está num score aqui que, sei lá, tem que ser visitada por uma assistente social, enfim, ela precisa da ajuda da Maria da Penha, porque o que acontece no IC, quando eu estava no IC, né? Que eu vi eram 2 momentos muito distintos. A gente vai atender essa mulher quando a televisão dela é quebrada e depois a gente vai quando ela foi morta. Nesse intervalo de tempo aqui a gente não faz nada. E é isso que a gente não pode não fazer, né? Você não pode delegar a essa mulher a responsabilidade dela procurar ajuda, porque às vezes ela não consegue, ela não pode, às vezes ela está mantida em, sei lá, cárcere privado, ela foi sequestrada, ou ela não tem entendimento que é aquilo que ela está sofrendo uma violência, que ela está correndo o risco de morrer. Então o Estado tem que intervir. E a questão da perícia é porque a gente está falando de elementos materiais. A gente sabe que não tem hierarquia entre as provas, mas a gente sabe a diferença Mas tem. Mas tem. Não tem, mas tem. E a gente sabe da diferença de eu sou sua irmã, eu vou testemunhar a seu favor. Não, o Marcos está me falando, ele trouxe uma prova, esse DNA é seu. Ponto. Então, não tem hierarquia, mas a gente sabe do peso da prova material, né? Mas aí... Pode falar, desculpa. Não, tudo tem porque frequentemente a gente vê, né, fundamentando as decisões ou as peças do inquérito, que é de acordo com o perito criminal, isso, aquilo, outro, de acordo com o perito criminal. Uma maneira de você falar, olha, não sou eu que tô falando, é o rapaz aí que disse e parece que o rapaz é sério. E me provou, né? Ele fez um exame de DNA. Tá dito e provado, exatamente. O que eu ia perguntar é o que o perito pode fazer nessa situação, por exemplo, que você falou. Ok, ele avaliou o local e ele considerou vários elementos materiais para falar, ok, tem algum risco aqui. Como que isso pode ser reportado? Como que isso... A gente está lutando para estabelecer um protocolo de acionamento automático. Então, o perito ele preencheu aquilo ali, a gente teria uma inteligência artificial para fazer esse score e a partir dali ela encaminhar. Olha, essa mulher tem que ser acompanhada pela Patrulha Maria da Penha, ela já tem que conseguir uma medida protetiva. Hoje a gente não tem isso, né? Nacionalmente falando. Então, se o perito ele foi em um local, ele observou, ele viu uma situação de risco, ele precisa passar isso para a autoridade policial responsável por aquele caso. Isso acontecia muito comigo quando eu estava na DPE, que chegava perito para mim do micro com um papelzinho falando, Bia, eu fiz um local, tenho certeza que essa mulher aqui vai ser morta, toma aqui o telefone dela.
Diga aí, salva ela. Mas era assim, era uma tentativa, eu não sei o que fazer, mas é a terceira vez que eu volto lá e a violência foi escalonando, e aí eu tentava em contato com uma delegada e tal, mas esse fluxo não pode ser subjetivo assim. Ele tem que ser um fluxo oficial, inclusive pra gente entender depois, vamos supor, a gente acompanhou essa mulher, eu avisei lá que ela precisava de um acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, por exemplo. 3 meses depois, essa mulher voltou a entrar no meu sistema, mas como uma mulher morta, vítima de feminicídio. O que aconteceu? Ela teve acompanhamento, não teve, ela recusou, mudou de endereço. Eu consigo ver aonde eu, Estado, falhei na proteção dessa mulher, entendeu? Porque eu já fiz feminicídio de uma mulher que ela estava com a medida protetiva dentro da bolsa, ela estava voltando da delegacia. E ela tinha 9 boletins de ocorrência contra o ex-marido. 9. No 10º ela conseguiu a medida protetiva, ela não conseguiu chegar em casa. Da 20 metros de entrar na calçada, ele matou ela. Então o Estado falhou com ela 10 vezes. O Estado falhou. Ela avisou 9 vezes. Na 10ª ele matou. Não tem como o Estado falar, ai, olha que fatalidade. Não sabia. Não foi uma fatalidade. A gente tem que saber. A gente tem que saber. Desde o começo a gente tem que saber. Tem que saber antes, inclusive. Mas para isso a gente precisa ter esse tipo de política pública voltada para prevenção, porque o feminicídio ele é um crime evitável. A gente precisa ter políticas públicas para atuar junto a este homem. Tá com pena do homem, também é aquela lógica, né? Bandido, ou você mata, ou você leva para sua casa. Não, tem uma gama de opções aqui no meio que não inclui eu assassinar uma pessoa e nem levar ele para ceiar na minha casa. Você pode anistiar ele. Pode. Não, Não. pode. Você não. Você não pode. Não pode. Mas esse homem que ele foi preso, ou que ele agrediu uma mulher e ameaçou, ainda não foi preso. Ele sabe o que é machismo? Não. E eu não tô falando que nós vamos colocar, dar um ouro branco para ele, fazer cafuné. Não é isso, mas assim, tem alguns estados, a Bahia é um desses estados, em que tem políticas da PM, em que, para agressores, eles são obrigados a passar por um programa de 6 semanas. Com policiais, são homens que foram treinados para falar sobre violência de gênero. O índice de recaída é baixíssimo. Mais de 90% desses homens não voltam a agredir essas mulheres. Nossa. Sim, é um trabalho... Esse programa não é replicado? Não. Então, É um trabalho belíssimo, interessantíssimo, porque é isso, é você chamar esse agressor e falar assim, por que você bateu na sua mulher? Porque ela quis ir embora. E por que ela não pode querer ir embora? sim. Enfim, você vai... Porque assim... Obrigar a fazer uma terapia, né? Exatamente. Então, Exatamente. A gente estava conversando isso bem no começo da conversa, não quis interromper, depois acabou que perdeu o fio da meada. Mas, como o homem geralmente é o ator, né, da violência de gênero, 99,9% dos casos, e a gente tem essa necessidade de sermos atores de alguma coisa, de fato, né, de tipo assim, como assim vai rolar uma revolução feminista e eu não vou participar? Então tem um lugar que o homem pode participar e que é muito saudável, que são os grupos, rodas de discussão de masculinidade. Perfeito. Porque tem um estágio Participo dessas que Roda de broderagem. Sério, não é é broderagem. o trem holandês, né? Que... Você sendo motivo machista. holandesa. Não, mas tem um estágio eu acho que da introspecção machista do homem que ele só vai ouvir opinião de outros homens. Sim. E aí, esse é um ponto onde você tem que começar a trabalhar, assim, tipo, se o cara só escuta um homem, cara, ele vai ter que se reunir com outros homens e discutir isso daí. Porque só de falar alto, a pessoa já começa a perceber essa questão, tipo, eu matei porque tentei matar porque ela quis me deixar. Eu acho que de verbalizar isso, ele já, Que merda, né? boto fé que eu tô falando merda, sacou? O começo desse programa eram mulheres policiais militares, viu que não estavam surtindo efeito, então começaram a ser homens, assim. E vários homens ali já tiveram problemas, às vezes parecidos, não, eu já fui violento com a minha esposa, ou eu tinha um problema com álcool, ou eu tinha uma agressividade extrema. Obviamente são homens que foram treinados para isso, mas a mesma coisa para homens privados de liberdade. Não, porque a gente tem no Brasil uma cultura punitivista, né? A pessoa foi presa, acabou o meu problema, ela saiu das minhas vistas. Não, ela tá no sistema carcerário extremamente complicado, desumano, ela vai sair de lá pior do que ela entrou. Esse homem, ele tá preso, eu quero que ele pague pelo que ele fez. Mas eu quero que ele entenda o que ele fez, porque senão ele vai sair de lá E vai fazer. e vai fazer de novo. Ou então ele tem um filho, ele tem um neto que vão visitá-lo. O que é que ele vai passar para essas pessoas? E eu acredito no sistema prisional só se for numa lógica de ressocialização. Você vai
A ideia da prisão era essa no começo, né? Você vai ter um tempo separado da sociedade para você pensar no que você fez e poder melhorar. Hoje não, é assim, eu tirei o problema da minha vista. Uhum. Você não tá na minha vista? Foda-se o que você tá fazendo. Se você tá, não tem uma cela para 6 pessoas, você tá com 49, você. E não é isso, você vai sair pior do que você entrou. Ah, nossa, tá com pena. Não, mas eu não quero encontrar com você daqui 15 anos de novo na rua. E de novo, se for pra tratar o ser humano assim, então não prende ninguém. Vamos discutir pena de morte. Gente, eu tô sendo irônica, tá? Pelo amor de Deus. Entendeu? Porque é isso, eu vou trancafiar uma pessoa lá com condições subhumanas, comendo comida estragada. Que é assim, as prisões são um custo pro Estado, né, também, né? Em custo alto. E pra uma coisa que não funciona. Claro Exatamente. que funciona. Então, tipo, Então, reverta esse custo pra uma coisa mais inteligente. Grupos de trabalho com esses homens que foram presos por violência contra a mulher. Porque assim, gente, é o que eu falei, o machismo, ele é horrível pra todo mundo. O machismo, ele vai ensinar para os homens que homem não chora, que homem não pode pedir ajuda. Tanto que eu imaginava, antes de entrar na polícia, que mais mulheres se matavam. E não, a métrica é quase 3-1, né, de homens que se matam. Porque eu sento com as minhas amigas, eu pergunto qual foi a terapia da semana. Ah, eu tô fazendo yoga. Não, eu mudei, tô em psicoterapia. Não, tô em terapia tanto. Homem... Grupos muito específicos têm essa liberdade. Você chegar no grupo de homem e falar, tô indo na terapia. Ah, seu viado, tá com probleminha de marido. Tá, e aí o que? Você tem depressão, você faz o quê? Você cura comendo farofa? Não, Cara, os homens eu não. reparei isso Tem uma com... cara de álcool. É. Não é assim que faz? Não, Eu reparei é. isso com um casal de amigos meus que recentemente tiveram problemas entre eles, assim, né? Eles estavam mal até, naquele negócio de vamos tentar fazer funcionar, terapia de casal, sei lá o quê. Eu conheci, do casal, é um casal heterossexual, eu conheci o homem desde o meu ensino médio. Então, assim, sempre foi bastante próximo meu. E eu conheci ela quando ela começou um relacionamento com ele. Mas eu também fiquei bastante próximo dela. Ela, assim, sei lá, na primeira semana que ela decidiu tomar algumas atitudes um pouco mais, vamos trabalhar isso aqui, ela já me chamou pra conversar, a gente foi tomar um café, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Ele nunca falou comigo. Se fosse por ele, eu nem saberia que esse problema tá acontecendo, entendeu? E eu não acho que é porque ele não sente que eu tenho intimidade comigo. Não, Eu acho que é por ele isso, né? foi ensinado a não. É. Gente, mais de 500 homens têm o pênis amputado por ano por falta de higiene. Você não tem que lavar o seu pinto. Tem que Ô, lavar. meu amigo, mas se você não lavar, quem vai? Gente, Entendeu? licença. Entendeu? Então, é tão patológico que a gente chega neste nível. Não, homem que é homem não se liga em coisa de higiene, não, meu As amigo. cuecas tudo freado. A sua masculinidade é tão frágil assim que se você usar rosa, você virou. Se você lavar o seu saco, você. Não. Então, falar do machismo é tirar também do homem esse peso, né? esse peso. Falar assim, não, você pode falar que você ama seu filho, você pode abraçar um amigo. Sim. Você não é gay se você abraçar e beijar um amigo. E mamar o seu vizinho. Pode. Pode. Aí mas você aí você mas não precisa. não precisa. É só se quiser. Só se- é proibido, mas se quiser pode. Mas é você mostrar que homem sente, homem vai sofrer, que você tem. Não, a minha mulher me traiu, eu não preciso matá-la. Vou chamar os meus amigos para sentar no bar do geral e falar. Socorro, né? Aquela Vamos falar assim, vagabunda. que merda, vamos beber uma cachaça aqui. Você vai achar. Que é o que mulheres fazem. Outra. Fui traída. Você chama suas amigas, vai ouvir Whitney Houston, bebe uma garrafa de vinho e vai pra academia malhar pra ficar gostosa. Quando você não. Mas se é o contrário, você vai ser morta, né? Tanto que, se você olhar, é quase engraçadinho o homem falar que tem uma ex-louca. Ai, tem uma ex-louca, veio pra porta da minha casa e escreveu com batom no meu carro. A mulher que tem uma ex-louca, ela foi morta. Ou tá próximo. Ou tá, entendeu? Não tem. A ex-louca me ligou 15 vezes. Minha ex é maluca. Mulher que tem um ex-louco, ela tá com medida protetiva, Sim. né? Então, de novo, não tirando o fato de que os agressores são quase 100% dos casos homens, não é isso. Mas enquanto a gente também não pensar em que a gente vai ensinando as mulheres a se protegerem. Não anda com o cabelo solto, prende o cabelo, anda com guarda-chuva, não pega o... Não, é a mesma coisa que você falar para as pessoas. Coloca colete à prova de bala. Não, pega quem tá atirando e tira a arma da mão dessa pessoa. Sim. Ao invés de ficar ensinando para as mulheres a se defenderem, a não morrerem assassinadas, a não falarem não, a tomarem cuidado, vamos ensinar os homens a não matar. E isso parte desse lugar dos homens se entenderem como pessoas vulneráveis, que sofrem, que têm medo,
que não quer ser trocado. Gente, quem quer ser trocado? Não, absolutamente ninguém. Nossa, eu fui trocado. Que merda. Temos um problema aqui, mas vem cá. A gente cuida disso na terapia, vai fazer yoga, corta o cabelo, vai viajar pro Rio de Janeiro que cura quase qualquer coisa. Mas não vai matar a sua Às mulher. vezes você é trocado porque você não consegue falar porra com a pessoa, não consegue demonstrar vulnerabilidade, não consegue trocar Exatamente. emoções. A mulher tá ali. A mulher tá ali sozinha, fala, pô, todo Você é uma mundo. bosta. É. É. Às vezes você é trocado porque o vizinho tem 1,90 m e Aí também, né? É bem comum. Aí faz parte da vida. não de altura. Aí, pensando nesse último trecho aqui da conversa, tendo em vista tudo isso, e assim, você trabalha nessa área, como que fica a questão emocional mesmo, relacionada a isso? Porque você tem que lidar com isso, é uma coisa que você milita, e você não só milita, né? Você tem que lidar com o resultado drástico da coisa. O que eu acho que tem essa diferença também, assim. E como é que são suas esperanças e desesperanças em relação a isso? Porque, tipo, o que você acha que vai acontecer, assim? Você é esperançosa? É otimista? Acho que assim, como a gente teve aquela primeira conversa também há 3 anos, acho que adicionando um pouco na pergunta do Vitor também, tipo, se nesses 3 anos alimentou essa esperança ou essa desesperança, você acha que tá progredindo, tá funcionando? Olha, eu vou morrer acreditando que a gente tem solução. Provavelmente a gente não vai ver, mas eu vou morrer acreditando que tem espaço. Principalmente, por exemplo, isso que está acontecendo agora. 3 homens entenderem isso e falarem com tanto cuidado, e me chamarem de novo, né? A outra vez que a gente conversou ficou super longo, porque o assunto rendeu. Mas também E- porque são 3 homens maravilhosos, né? Tem... Também tem isso. Não, Assim. Hoje É. 2,5. Muita coisa. Mas eu vejo, eu falo de feminicídio e eu meio que imponho isso, né? Primeiro que eu encontro as pessoas, eu falo assim, tem um minuto pra ouvir a palavra do feminicídio, tipo, né, dando Vamos escrever uma cartãozinho redação já. aqui, Sim. tema. Mas sempre que eu posso, eu vou implementar isso como obrigatório nos cursos que a gente coordena, a gente falar de gênero, e às vezes eu tô numa sala com 60 homens, assim, eu vejo que eles estão incomodados, mas eu olho e tem 2 que estão olhando pra mim. E quando termina, eles vêm falar comigo, e eu falo, cara, obrigada, eu vou conversar com a minha esposa hoje, porque eu fiquei mexido com o que você me falou. Pra mim, valeu, sabe? A mudança, ela é lenta, mas todas as vezes que eu olho para mulheres muito fortes e mulheres que estão ocupando lugares de fala e que estão tomando protagonismo para si, e a gente está repensando várias coisas, maternidade compulsiva, né? Todas as mulheres precisam ser mães, se você não for mãe, você não vai ser completa. Não, você fala isso para um homem que decidiu não ter filho, você não fala, né? Então me dá um fio de esperança e, enfim, eu vou morrer tentando, né? Porque é isso. É muito difícil não trazer pro lado pessoal, porque são riscos que a gente corre todos os dias. Eu tenho medo todos os dias por todas as mulheres que eu conheço, né? Tanto que eu sempre falo isso também, eu termino as minhas palestras assim, que sempre que uma mulher morre, eu morri também, só não foi daquela vez, mas talvez seja da próxima. Ao mesmo tempo que isso é muito assustador, não dá mais pra voltar, né? Eu olho, eu falo com a minha... converso muito isso com a minha terapeuta. Eu falo, acho que eu tô num momento que e nem quero, tá? Mas nem se eu quisesse, eu acho que daria pra voltar. Porque quando eu vou olhando pro que tá acontecendo, eu vejo que essa necessidade é mais urgente e eu tenho sim esperança no futuro. Infelizmente, muitas mulheres ainda vão morrer nesse caminho. Mas eu vejo uma esperança no futuro pra gente tá falando mais sobre isso, pelas leis estarem sendo estruturadas, hoje não é mais. Claro, vai ter gente que vai torcer o nariz, mas a lei do feminicídio, ela existe, ponto. A Maria da Penha existe, ponto. Vai ter sempre falar, e o João da Penha? Aí você joga ele do penhasco, mas assim... Penha. Sim, mas você vê que isso tá sendo falado. E aí, sempre que eu puder, eu vou falar isso. Votem em mulheres, consumam mulheres, assim. Se você... não consome mulher, não. Como que é? Eu não. Eu tô fora, gente. Desculpa. Vejam, ai, gente, como vocês são imaturos. Aí deu pra mim. Isso. Não, eu sou muito maduro, não fiz piadinha. Consumam mulheres, assim. Se você não tem nenhuma cantora favorita, independente do que você ouve, de funk a rock, você só ouve homens. Não, se obrigue a ouvir uma mulher dentro do estilo musical que eu gosto.
sertanejo, a MPB. Você Leia não vai um ouvir livro. Marisa Monte. Leia mulheres. Leia feminicídio, para você terminar no jurídico da prova material. Exatamente. Então, isso é um exercício. E eu fiz esse exercício na pandemia e fica aqui a dica para vocês. Eu vi que, apesar de estar nessa pauta há muito tempo, há muitos anos, há mais de 10 anos, acaba que o meu nicho era muito restrito. E não dá para você, não é uma cota que você fala, quero ter um amigo quilombola, quero ter... não é assim que funciona, né? E acaba que você vai convivendo em espaços privilegiados e você não tem acesso a essas pessoas. Então, eu deliberadamente abri o meu Instagram e falei, vou seguir uma influencer que seja gorda maior. Fui atrás, fui seguir. Porque eu tô lá vagando pelo meu feed, de repente vi uma pauta interessante. Pô, não tem assento para pessoas gordas maiores no avião. Caraca. Nunca tinha pensado nisso. Aí agora, no final de semana, eu fui conhecer o ITEP, né? O Instituto de Perícia de Natal. E aí tava na parte do IML, ainda não foi inaugurado, mas tá lindíssimo. Parabéns, pessoal de Natal. E a sala de espera pro público, na hora que eu cheguei, eu já olhei e tinham 2 cadeiras acessíveis para pessoas gordas. Eu olhei e falei, cara, Nossa. que legal, alguém já viu, mas o meu olhar já foi pra lá, por quê? Porque eu já tinha ouvido essa pauta, aí, sei lá, fui seguir uma pessoa com deficiência, fui seguir um negro retinto que canta rap da periferia, eu fui seguir uma influencer indígena, eu fui seguir uma mulher quilombola, porque passivamente eu tô na minha casa, rolando meu vídeo e me aparece uma... Porque é difícil hoje, falar, nossa, vou estudar todas as minorias. Não é assim que funciona. Para mim, que estudo a questão de gênero, fica difícil acompanhar tudo que está acontecendo. Então, são maneiras de você entender o que está acontecendo. Ah, não, pô, Cara, será que eu ouço mulheres? Será que eu vejo filmes estrelados por mulheres? Será que eu leio mulheres? Trazer uma perspectiva nova Exato. também. E isso serve para tudo, tá? Para mulheres, pessoas trans, homens gays, enfim, o céu é o limite. Mas isso não pode ser passivo, porque a indústria, ela blinda essas pessoas, né? Então, consumir mulheres, conversar com mulheres, interagir com mulheres, isso eu falo sempre, né? Assim, um homem não pode ter só 2 categorias de mulher, ou as que ele se relaciona, ou as que são da família dele. Ele precisa saber lidar com mulheres que não estão em nenhum desses 2 aspectos, senão... Eu sou um animal no cio, que ou eu tô acasalando, ou só é a minha... O que você Oi? não pode acasalar, né? Proibido pela... Não, Porque é tipo assim, eu acho isso não é que você queira, desesperador. né? Às vezes. Entendeu? Então, assim, então acho que Mas, são assim, exercícios que a gente consumir pode... também com a mentalidade de que você pode mudar da sua opinião também, né? Porque não adianta nada também você ficar... Por exemplo, que nem você falou Eu esqueci o termo que você usou. Eu vou falar gorda, não sei se é... Gorda maior. Não, Gorda assim, maior. Assim. Tem gente que, beleza, ia seguir e aí ia ver, a mulher tá reclamando que não tem assento no avião, então, tipo, emagrece. Ao invés de tentar, às vezes, Exato, também exato. entender um pouco da dor daquela pessoa e de que Exato. não é tão simples assim, né? Então, Mas, assim, um tipo de consumo um pouco mais... mas eu imagino que talvez pensasse isso é uma pessoa que tá só rolando o feed e apareceu por acaso. Se você tá querendo entender um pouco fato. sobre o espectro amplo que tem, você vai, deixa eu tentar. Se deu o trabalho de seguir a pessoa. pelo menos Agora precisa, se né? expor aquilo, né? Exato, Se você não se deixa eu expor, tentar. aí- E assim, questionar também é válido. Aí, em outras áreas, não, eu vejo uma pessoa muito gorda, eu já deduzo que ela tá doente. Uma pessoa muito magra, Uhum. eu não vou deduzir que ela tá doente, vou falar que ela é uma modelo da Vitória. Às vezes aquela pessoa tá, assim, com os índices de saúde péssimos. A gente tá falando de saúde ou a gente tá falando de um padrão de beleza? Então, às vezes, a gente mesmo, aquilo passa por um recorte que... Gente, diversas vezes eu sou recortada com coisas que eu falo, Beatriz, eu milito na minha própria cabeça. Às vezes eu tô na fila do mercado. Aí passou uma pessoa e falou, aquele é um homem ou uma mulher? Aí eu falei, o que você tem a ver com isso? Eu milito na minha cabeça. Cara, meu pai, nossa. Eu tô militando aqui dentro. Eu falo assim, Beatriz, faz uma redação de 30 linhas pra você mesmo. O que você tem a ver? Você vai Com- pedir pra pessoa baixar a calça? É isso? Entendeu? Você quer? Mas é isso, é porque a gente de repente vem e aí você. Não é, nossa, a era do mimimi. Não é isso. É assim, por que eu pensei isso também? Por que eu penso que toda pessoa obesa é desleixada com a saúde? Porque a gente foi criado nesse modelo, enfim. Cara, quando eu tava trocando de apartamento, eu liguei pra Neoenergia pra cancelar a energia do apartamento que eu tava saindo e religar que eu tava entrando, né? Aí teve um momento que eu tava tão puto que nada tava dando certo, porque o canal de atendimento por telefone da Neoenergia é horrível. Eu só consigo fazer as coisas se eu vou lá num lugar e eles resolvem em 5 minutos. Mas por telefone, tipo assim,
Não sei o que acontece que eles falam, fiz o serviço, tá? Aí quando você liga no dia seguinte, não, ninguém pediu pra fazer serviço, não. O quê? Tá Serviço? Mas enfim. Aí eu tava tão puto que eu falei, ai pai, fala com o atendente aqui, dessa vez. E aí meu pai conversando com o atendente, tal, e eu, tipo assim, tinha uma voz meio afeminada. E aí meu pai, aí tipo assim, ele falou, tem um momento que ele falou o nome dele, ele falou que era um nome masculino. Aí meu pai, vem cá, você é homem ou mulher? Eu falei, meu Deus, eu falei, não acredito que você perguntou pro atendente se ele é homem ou mulher. Tipo assim, ele falou que o nome dele é Tomás, sei lá, quem que é a Tomás? Ele falou, não sei, eu conheço uma Tomás. Pra dizer, conhece Tomás? Cala a boca. Meteu essa. Meteu essa. Mentira. Meteu essa. Isso. Cara, Um Alfredo. eu fiquei com tanta vergonha dele perguntar pro atendente, vem cá, você é homem ou mulher? Eu falei assim, pra que você quer saber isso também? Vai acrescentar na sua Enfim, vida. foi só o... Falar nisso, posso terminar a história que eu estava contando nos bastidores aqui? Porque a gente sim, falou essa sobre história é isso hoje, num evento que eu estava, eu fui tirar a minha senha, minha carteira de identidade nacional, então fica aí, todos tirem, né? Desde 2024, nenhum estado pode fazer RG mais, tem que tirar a carteira de identidade nacional, e a partir de 2032 vai ser obrigatório, não vai ter outro documento. Assim, vou fazer o jabá aqui da senha, ela tem diversas vantagens. A primeira delas é que o número único é o seu CPF, então você pode adicionar assim tudo, a sua carteira de habilitação, sua carteira de saúde, sua OAB, enfim, tudo que você tem ali. Isso facilita para o cidadão e diminui absurdamente o número de fraudes de pessoas que recebem benefícios sociais fazendo várias carteiras por aí. Mas enfim. Facilita o trabalho da polícia e identificação Facilita criminal também. Também, né? Mas enfim, vai ser obrigatório para todo mundo. Se organizem antes, não deixem chegar dezembro de 2031 para vocês fazerem assim. Tava neste evento e fui fazer a minha sim. E você precisa da sua certidão de nascimento ou de casamento. Como sou uma pessoa que não casou ainda. Então, você tá dizendo que tá solteira? Você tá Sim. botando na mesa aqui que tá solteira, tá Só disponível, tá na Interessados, pista. por favor. 619. Falou 619 é porque já tem aí 619. pelo menos uns 40 anos nas costas, né? A pausa, né? A pausa, eu não consigo falar, não sei falar. 99, pera, 619, respira, aí você fala o número. Enfim. Tava lá no evento e aí falava, precisa da sua carteira a sua certidão de nascimento, pode ser digitalizada, como eu já tinha falado aqui antes, acho, né? Minha família é do interior de Goiás, eu mandei uma mensagem pro meu pai, digitaliza a minha certidão de nascimento aí, manda pra mim, por favor. Ele mandou, tô lá na filinha, né? Fui atendida. O rapaz que tava me atendendo, tá lá preenchendo os meus dados, aí ele olhou o documento, a certidão de nascimento e falou, muito discretamente, ele virou a tela pra mim e falou assim, senhora, isso aqui tá certo? Era o campo de sexo biológico, porque tava masculino. Ou seja, M de mulher. eu estou há 20 e poucos anos com a certidão de nascimento, com M de masculino e ninguém notou, nem eu, nem meu pai, nem minha mãe. Eu comecei, minha Quem mãe, eu tiver interesse aí, comecei a... ele/ela está disponível. Talvez você esteja naquela sigla lá do LGBTQI, dos intersexos. Isso. E aí eu comecei a rir muito, então eu falei, não, eu sou uma mulher cisgênero, tá? Mas assim, foi muito delicado da parte dele me perguntar, porque eu poderia ser uma mulher transgênero, e eu sou apenas uma mulher, mas tudo bem, né? O meu sexo biológico ia estar diferente do meu nome social, mas aí eu falei, não, tal, não sei o que, enfim. Aí fui atrás de mudar o documento, aí eu liguei, assim, no final da história que eu liguei pro meu pai. E ele, filho, deu certo. Eu falei, pai, você não notou a minha certidão de nascimento no campo sexo tem um M de masculino. Aí pensem, meu pai estava em casa com a minha mãe, ele atendeu o telefone, oi filha, deu certo? E eu falei alguma coisa que a minha mãe não ouviu, meu pai, meu Deus, eu não acredito. A minha mãe já desesperou, eu ouvindo ela, o que aconteceu? E meu pai, Aí ele já começou a falar, oi filho. O Beatriz. O Beatriz. Beatriz. Eu já estudei com Beatriz. Tipo seu pai. um Beatriz. Você é homem ou mulher? E o meu nome não tem nem como colocar no masculino, né? E minha mãe desesperada, o que foi meu pai? Na certidão de nascimento da Beatriz tá M de masculino da minha mãe. Crê em Deus, pai, não é possível. Aí ela pegou o documento, ela olhou, ela, não, mozão, ela chama meu pai de mozão. O M é de mulher, eu falei, morei. Mandou essa. Porque na minha certidão é M de mulher. Falei, mãe, é M de masculino, mas tá tudo bem. A gente só vai trocar, tal. Mas aí, como é que troca isso? Você vai no cartório e fala que
que Eu sou tá uma mulher. então eu, porque Mas você tem que mostrar que você... Brincadeira. não, é porque se eu fosse uma mulher trans, eu teria para mudar o meu nome, você tem que fazer uma solicitação Mas aí- judicial. Aí você tem esse registro em algum cartório, mas não tem, fala, olha, foi um erro, a minha filha é uma Agora, mulher bem na cis. ignorância mesmo. Uma mulher trans, no caso, ela não poderia mudar a certidão de nascimento dela de M pra F? Não. Não, porque é a questão do sexo biológico, É, né? porque Não o que gênero. acontece? É interessante a gente falar sobre isso, porque é uma pauta importante e veio para mim responder, inclusive, uma ação do STF falando sobre isso. A gente tem que entender o que é dado e o que é dado que está exposto para as pessoas, né? Então, para a polícia, para a perícia, eu preciso saber se uma pessoa é uma pessoa trans. Por quê? Essa pessoa pode ter sido assassinada em um local. Então, você vai chegar, vai ter uma mancha de sangue, você vai mandar isso para o DNA e aí vai ter XY. Isso não vai mudar. Então, se eu sei que eu tô falando de uma mulher trans, Vai fazer sentido, vai bater. sim, senão eu vou falar, não. Esse perfil que você Exatamente. Mas isso é para a polícia no nível restrito de acesso. Para a população, quem é você? Eu sou uma mulher. Uhum. Ponto. Não tem que colocar o sobrenome mulher, cis, mulher. Eu sou mulher. Ponto. Inclusive, é interessante falar sobre isso, porque já está pacificado, já está na lei, já está, enfim. Mulheres trans são mulheres e, por óbvio, também são vítimas de feminicídio. Então, mas eu não acho, lamento. Mas eu não concordo, não lamento. Mulheres trans, transexuais ou transgênero, quando mortas em razão de preconceito transfóbico ou por serem mulheres ou por profissões estigmatizadas, muitas delas são profissionais do sexo, a gente está falando de feminicídio, isso não há mais o que se discutir. Inclusive, trazendo números, né, o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo, por razões de gênero, e é o país que mais mata, nós ocupamos a primeira colocação, país que mais mata mulheres trans. E também somos o país que mais consome pornografia trans no mundo. E por óbvio, mas isso eu não é duvido. por acaso. E por óbvio, isso não é por acaso, né? Quando você socialmente é ensinado a não poder aceitar aquilo que você sente, o limite entre o gostar, o desejar, o ter que esconder e o odiar, ele é muito tênue. Isso não justifica absolutamente nada, mas é muito patológico, é muito simbólico a gente pensar que a gente é o país que mais mata mulheres trans e o que mais consome pornografia trans. Então, as Sim. pessoas no off estão desejando e no on elas estão matando, né? Então, só para me deixar claro que eu sou perito criminal, mas eu não concordo, meu amigo. Lamento muito para você, espero que você mude de ideia, mas enquanto você estiver trabalhando, se você pegar um local e a mulher for uma mulher trans e ela foi morta por razões de gênero, você está falando de um feminicídio. E se você for agente, delegado, enfim. Também não dá para ter gente ter margem para concordar ou não. Aí isso. É isso, né? E eu acho que as pessoas têm uma dificuldade muito grande em entender esse Sim. tipo de coisa. E é do tipo assim, cara, não tem o que discutir. Tipo, Sim. você Pode pensar o que você quiser na sua vida opinião. pessoal, né? Mas Porque... seu trabalho... Gostaria que você não fosse um babaca, Tipo, mas se você for, enquanto você estiver trabalhando, o Estado te obriga a não ser. Ainda bem, né? Sim, Pelo tem menos lá finge. uma lei dizendo que é assim. Pô, Exatamente. velho, é assim, acabou. Exatamente. Mas então, o rapazinho que me atendeu foi muito simpático. Não, só para finalizar o assunto, foi muito simpático. Perguntou muito discretamente se era aquilo mesmo. Eu falei, não, sou mulher cis, só tava M aí na minha certidão. Só quis fazer uma graça pra você. Só para ver se você ia notar alguma coisa. assim. Você tava testando o atendimento dele, né? Pra ver se ele ia falar, mas você é homem ou mulher? Igual a Padre, né? Deixa eu ver, então. Se fosse meu pai ali no balcão, eu ia falar, mas vem cá. Você com essa voz aí, ó, mulher. Essa é uma mulher, deixa eu ver. Então, parabéns, né, pro coleguinha que mandou Sim, bem. exatamente. Parabéns por fazer o mínimo, mas parabéns, porque o mínimo às vezes não é feito. E parabéns pro meu pai, pra bronca que ele levou no sentido. Redação, fala que você vai fazer a redação. Até amanhã. Senhores, então acho que deu tempo de episódio. É. Já estamos passando 1h30. Eu tô apertado pra mijar pra caralho. Vamos... Que isso. Que isso. Ai, gente, eu vou ter que voltar, vocês vão ter que inventar outra desculpa pra me trazer. Mais uma vez. Vamos falar de... Sei lá, o outro vai ser só de besteiras. Só de bobeira. Porque esse não foi. Entendi. Ah, foi? Foi besteira tudo que você falou até agora? É isso que é? Feminicídio, bobeira, bobeiragem. Esse livro aí, então, é tudo... Cancelada. E olha, eu quero dizer que escrevi antes de ter um chat GPT, tá bom? Importante, um livro sem Escreveu inteligência mesmo, artificial, exatamente. Só Vejam,
Mas faz o jabá aí, onde que pode comprar e tal, que você não falou essa parte, né? Ele é publicado pela Milênio, a maior editora que a gente tem de livros na área de criminalística e de ciências forenses. Então tá no site da Milênio, mas quem quiser falar comigo também pelo Instagram, não, queria comprar com você para fazer uma dedicatória, só falar comigo nas redes sociais, que imagino que vai, sempre quis falar isso, vai estar aqui embaixo na descrição do Vai tá aí, episódio. mas fala aí também, né, pra garantir. Figueiredo _Beatriz. E aí vocês podem falar comigo lá. Mas tem no site da Milênio também, né? Tá lá à disposição. Todo evento de criminalística tá lá, a banquinha da Milênio, e tem o livro pra vender, mas ou direto no site ou comigo. Ou manda mensagem para um dos três que eles vão intermediar, vão ser os agentes do caos. E todo 20%. evento criminalística tem uma palestra da Bia também sobre feminicídio. Então, hoje, 30ª, você pode ir pra ver a 31ª. Exatamente. Absolutamente todo vai ter. Por quê? Porque é assim que a gente trabalha. Na imposição. Na obrigação das pessoas ouvirem. Mulheres. Gente, então é isso. Meus amores, um beijo para todos. Valeu, gente. Obrigado, Bia, por ter vindo de novo. Gente, obrigada pelo convite. Sempre que vocês quiserem, inventem outro tema aqui pra eu ouvir falar. Que eu Vamos estarei... comer um Mac agora. Sim, que a gente tá com Não, porque eu estou fazendo boicote. Já tem mais de um ano. Nada de Então vamos comer uma pizza. Vamos. um girafas que é pode ser um nacional. O hambúrguer. Brasil é dos brasileiros. Isso, Vamos e num o podrão girafas aqui é perto. nosso, é. Isso mesmo. Exatamente. Não, girafas, patrocina a gente. Milênio Editora, patrocina a gente. Sim, É. exatamente. Senão a Senão- gente vai bipar o nome de vocês tudo. Exatamente. Vamos vender só Exato. coleção Vagalume. Companhia das letrinhas. É. Valeu, amigos. Tchau. Beijo. Valeu. Beijo, Tchau, gente. Obrigada.